E aí, galera da FCEMES, muito boa noite. Estamos aqui para mais um capítulo da Rádio Pirata. Hoje, nós estamos aqui, eu, Fernando Lamano, Chucho, 36ª turma, Marcos Vaz, e a gente vai hoje conversar com 3 FCEMistas, amigos, que são da 5ª turma da FCEMES. Popó, boa noite, Popó, bem-vindo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sérgio Luquezzi. Boa noite. Obrigado. E o Reinaldo. Reinaldo. Boa noite, boa noite. Bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um orgulho muito grande a gente estar aqui com vocês. E, para começar, a gente vai falar da primeira pauta aqui. O primeiro assunto que eu queria conversar com vocês é sobre o Jubas, né? O Jubas, que é uma das competições mais tradicionais da faculdade. Depois virou Jogos do Unisanta, para quem não sabe, mas é a mesma coisa. Basicamente, é a mesma ideia. São os Jogos Universitários da Baixada Santista, né? E eu sei que vocês têm uma história, muitas histórias, não uma, né? Sobre esse tema. Eu queria que o Popó começasse a contar pra gente como começou o Jubas, de onde veio esse leãozinho aqui, né? Que a gente tem tantos troféus lá na gloriosa Atlética da faculdade. Conta pra gente, Popó. Fala aí. Bom, o Jubas foi uma iniciativa do jornal A Tribuna. E o primeiro Jubas, quem organizou junto com a Tribuna foi a Faculdade de Educação Física de Santos, a FEFS. Eles que organizaram, fizeram e chamaram a gente em cima da hora para competir. Aí eles fizeram um esquema como se fosse uma Olimpíada. Eles fizeram provas que eram muito mais para atletas do que para os universitários em geral. Na natação tinha 1.500 metros. Eles falaram que eu nunca fiz nada, eu nadei essa prova de 1.500 metros, eu nadei. Desmascara aí, já começa. Já tinha uma boia com cisne. Começou. Ia nadando. Começou o bullying. Aí quando foi na segunda, aí o pessoal da tribuna até falou, não pode ser todo ano com a FEFS tomando conta, né? E como a gente tinha ido bem já na primeira, eu não lembro os resultados da primeira, aí a tribuna conversou comigo, o pessoal já tinha combinado, a medicina toma conta. E era para ser uma equipe multi entre todas as faculdades. Quais as faculdades que participavam, Popó, nessa época? Que você lembra aí? Quem Vamos se destacava? lá. Medicina, educação física, Comunicações. administração, comunicação, Mas era FEFS, economia. Uniluz, na época... Hã? Quem que era na época? Por faculdade, FEFS, não A era? Rosinha, né? Que era Era Rosinha. a da Rosinha era da educação física. FEFS. Não, mas o MIMS. da Fundação Lusíadas era só medicina e administração, né? A FEFS era separada. Depois Tinha da economia. tinha a economia, era da faculdade da Católica, de lá que era economia. Aí tinha a Tecmar, do Guarujá, de Tecnologia do Mar, estava começando. Tinha uma de Serviço Social começando também. A de Direito, que era mais antiga. Tinha também, uma que só tinha estrutura. mulher lá na faculdade. Essa nós gostávamos de ganhar toda. Deixa eu ver se tem mais alguma. Engenharia, Santa Cecília. Engenharia da Santa Cecília. Engenharia Estava do começando também. Né? E aí, Ô, na Popó, reunião... uma das grandes dificuldades que a gente tinha, por exemplo, nessa época, que a gente fazia medicina. Mas os pessoal da educação física eram todos profissionais. Diferenciados. Na nossa época tinha o Leão, que era lá que fazia educação física, então entrava aqueles baita avião para competir com a gente. Então essa era uma das dificuldades que a gente tinha. Então, vou deixar você dar sequência, Popó, mas em cima disso a gente já falou com o pessoal de turma anteriores de vocês, mas assim, formou uma faculdade de medicina, vocês eram da 5ª turma. Já tinha time? Como é que era isso? Não, já tinha os a gente já times. jogava, vocês já jogavam? Como é que formou as modalidades dentro da faculdade? Como é que isso começou a acontecer? Bom, a verdade é o seguinte, nós éramos em 120 Verdade. em cada turma. Então, de 120, você pega 5 turmas, 6 turmas, 5 turmas que era a nossa, você tem 600 caras que dava para formar alguma coisa. Nós tínhamos tenistas bons, nós tínhamos cara que jogava futebol, que era boleiro, que saiu de profissional, que jogava com a gente. Nós tínhamos nadadores bons, mas era um ou outro. Não dava para competir com uma escola que nem da Escola de atleta profissional. educação física. Esqueceu do judoca, nós tínhamos um judoca, Nós era tínhamos nosso atual, o Ciro, muito baita forte. do judoca, que era campeão, participava de campeonato paulista. Então eram os fortes.
Então, quer dizer, vamos dizer o seguinte, nós éramos a segunda força de Santos. Claro. Sem dúvida. Vocês vão ver o que eu deixei para vocês vão ver que a terceira... Tem o resumo final do terceiro Jubas, nós somos campeão no masculino. Nós ganhamos até da FEFS no masculino. Aí na soma de pontos com o feminino, eles acabaram ficando como campeão geral. Mas vocês vão ver... primeira edição? Terceira. Não, terceira. Na terceira. Mas a briga, desde o começo, sempre foi com a gente. Sempre com a gente. Era FEFES com a gente. Era diferente. Tinha algumas faculdades que tinham alguma coisa, principalmente no feminino. No feminino no feminino, o tênis, a economia, sempre foi o Butina com o Clóvis, que era o cara também participava do top em São Paulo do tênis, que nem o Butina participava, né? Então aí, quando eles passaram a chefia da Carlos organização... Alberto Ferreira, o Butina. Sim, veio aqui no nosso programa anterior. Quando foi para organizar a segunda, eu falei, vou levar a estrutura da Intermédia. Eu vou falar um pouquinho da Intermédia para mostrar que passou por Juba. Quando a gente foi para a Intermédia, eu que já era presidente da Atlética, eu vim nas reuniões em São Paulo, né, lá na USP. Então, quem comandava todos os anos até ali a Intermédia era ou o pessoal da USP ou da Escola Paulista. Mas quando eu cheguei lá, eu comecei a me impor, né? Não mudou nada. Primeiro, tinha começado a aumentar o número de faculdades. A gente falou, é inviável qualquer cidade do interior receber esse monte de gente. A gente não tem tempo hábil nem para fazer os jogos, porque uma semana, que era a Semana da Pátria que a gente ficava, não dá para fazer os jogos. A gente vai precisar de 15 dias. Então, nós temos que fazer um acesso e descenso. Então, a gente fez a intermedinha. Eu que bolei a intermedinha e começamos de subir e descer, né? E logo de cara já deu um pau. Isso aí porque foi na intermédia, em Santos, a intermédia. Eu namorava com a menina da natação, eu conheci o pai dela, ele era juiz, ele era técnico, ele era juiz da Federação Paulista de Natação. Ele chegou para mim e falou, Carlos, tem uma nadadora de Mogi, uma japonesinha, essa cara não é de medicina, ela nada na federação, ela é da psicologia, aí nós somos atrás da psicologia, então... Só um detalhe. Correção, não era Mogi, era Campinas. Não, foi Mogi. Campinas. Eu lembro que a Maria Helena que ouviu a história, que a minha esposa que estava atrás do lado. Esse foi Mogi. Mogi foi o rebaixado. Contra tudo e disso. contra todos. É um lema do Palmeiras, claro. Boa. Então foi rebaixada, né? Aí começamos a fazer... Era um gato. Era um gato. Aí começamos a fazer o acesso e o descenso e fizemos um regulamento separado da intermedinha e começou a funcionar e ficou aí até... Intermedinha, em 1970 aí... Começou em 73, acho que foi o primeiro Mas ano nunca, da a gente intermedinha. poucas vezes viu intermedinha. Então foi sua ideia, a princípio, junto Depois com o a pessoal organização da Intermédia, fazer a intermedinha para poder... Fazer um Porque acesso. nessa época eu acho que estava criando um monte de faculdade de Um monte de medicina. faculdade, tudo ao mesmo tempo, né? Tinha Santos, estava começando o ABC junto, depois Mogi, aí estava começando Jundiaí, Taubaté, então a gente teve que fazer... Ribeirão, Botucatu, Ribeirão Santa já tinha. Catarina. Então começou a ficar muito. O Santa Casa, tinha outra que era a Paulista, Campinas. tinha Campinas também, é. tinha a Botucatu, Paulista, você falou? a Só essas USP. aí. A USP tinha feito a outra USP, a USPzinha, como é que era o nome lá? USP Ribeirão? Não, aqui de São Paulo. São Paulo não participava. Mas era eles uma coisa participavam. só. Não, Uma é que coisa tá. só. Eles participavam de uma coisa só, quer dizer, eles aumentaram o volume de atletas dentro. com eles. Então aqui a gente tem a criação da intermedinha, que é um dado histórico para a gente colocar. A gente começou nos Jubas, mas Então, segue aí, depois a gente volta. Então, só fiz esse adendo da intermedinha, porque como a gente fez o regulamento todo, eu peguei e falei, nós temos que tirar esse monte de prova grande que o pessoal da FEFES fez, vamos fazer o esquema da intermédia. E foi o que a gente fez. A gente puxou as competições que a gente tinha na intermédia, principalmente no atletismo, na natação, a gente mudou as provas para ficar mais competitivo em todo mundo. Você não tinha graça. Você pegava o pessoal profissional da FEFES, ficava uma diferença grande e não tinha competição e o pessoal estava desestimulando do pessoal participar. Claro. Conversando com o pessoal das outras faculdades, eles falavam, não, Carlos, ficar, né? Deixa eu Vamos fazer uma diferente. pergunta. Deixa eu entender, assim, eu quero entender o clima do momento. Porque quando eu entrei, em 97, a gente foi jogar esse mesmo Jubas, que depois chamava Jogos do Unisanta, era assim, nós éramos de fora. Muitos alunos da SEMES eram de São Paulo, eram de fora. Só que as outras faculdades era assim, 90%, 99% era gente de Santos. Sim, então a gente no era nosso tempo tratado
como, entre aspas, a gente falava, aqui a gente Alienígena. meio de fora, né? Então tinha esse clima. E tinha torcida, o negócio, o bicho pegava lá, igual intermédio, assim, era uma torcida violenta. Era assim também na época de vocês? Porque eu vejo umas fotos que vocês até, o Popó cedeu pra nós aqui, mas eu já tinha visto outros de vários Jubas com torcida grande. O negócio Era grande. era pegado, grande. né? Não, a gente enchia o Rebolso, ficava lotado, que às vezes não tinha nem espaço para todo mundo que queria entrar para torcer. Tinha rivalidade grande, mas não tinha, dificilmente tinha quebra-pau, esse tipo de coisa. Tinha respeito entre as coisas. Tanto é que a maioria dos nossos técnicos eram... Até a página 2, tá? Não é bem assim, pô. A maioria dos Eu técnicos já vi botar nossos- galinha no meio de um jogo de futebol, pô. Para com isso. Mas dentro do geralzão, para você ter brigas, Pra tipo você de ter coisa, não ideia, tinha. vou cortar, pra ter uma ideia. Uma vez ia começar o Jubas. E chamaram o prefeito de Santos, tá certo? Prefeito de Santos, para fazer a abertura. Tá? Puta, maravilhoso. Fazer a abertura do Jubas. A tribuna que patrocinava aquela na coisa primeira toda. medalha Então aqui, veio o prefeito, tocou o hino nacional, tal, não sei o quê, e aí o prefeito falou algumas palavras, tá certo? E estão abertos os jogos da Baixada Santista. Da Baixada Santista. A nossa turma que estava lá, né, mas foi um coro uníssono. Bicha, o prefeito, bicha. No dia seguinte, você não tem ideia do que saiu na tribuna. Você não tem ideia do que saiu na tribuna. Bando de cafajestes, marginais, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque a faculdade, Não nossa... foi na tribuna que saiu, como é a tribuna? Foi na Patrocinadora? Não, foi no Cidade de Santos. Que eles, Eu não sei. eles faziam, foi no Cidade Só de sei Santos. que, rapaz, foi um Tudo que a negócio tribuna assim que os fazia, caras não eles criavam no acreditavam. Cidade de Santos. Né, que ia Era uma Mas, competição, por né? exemplo, nós, por exemplo, na medicina, nós éramos um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais pornográficos, sempre fomos, tá certo, em todos os sentidos, até na hora de torcer, tá certo? E esse dia foi um dia que marcou, que o prefeito ficou muito puto, tá ok? Porque ele foi todo gostosão lá para abrir, nós metemos um bicho em cima dele que foi uma vergonha, na verdade foi uma vergonha, mas naquela idade vale tudo. Tá? Então, o Juba se tornou importante e também outra coisa, eles não gostavam da gente, sabe por quê? Porque eles nos consideravam elite. Isso sim. Elite. Então, naquela época... Elite de São Paulo. Elite de São Paulo. Ele Então, o não que era nem da acontece? cidade, Eles nos viam de uma forma totalmente diferente. E eles não imaginavam que nós poderíamos, por exemplo, ter um bom time de futebol de salão, ter alguns bons atletas para disputar o atletismo. Vamos falar a verdade, a gente por era exemplo. elite mesmo, não vem com É esse isso que eu ia papo. falar. Considerava não. Medicina era o curso mais difícil de ser feito. E nós viramos o xodó da cidade. Eu concordo, mas eu tô querendo dizer aqui o porquê da adversidade e porquê, certo? Porquê da bronca que os caras tinham da gente. Então eles não acreditavam. E a gente entrava para jogar futebol de salão com o time de educação física e a gente ganhava. Os caras queriam morrer, os caras não acreditavam nisso. É uma outra coisa Entendeu? que eu acho que já vem dessa época, até pelo que o Marcos falou, a gente sai de São Paulo para morar em Santos, a gente cria uma união que lá o pessoal não tem. Não tem. A gente Sabe tem por uma quê? unidade que Porque é forte demais. terminou a aula, cada um vai pro seu canto. Exatamente, Nós é. não, terminava a aula, o grupo ficava junto. Eles moravam em Santos, eles Moravam jogavam juntos, nós não. Iam pro fugitivo, essas coisas. Calma, a gente vai chegar nesse assunto aí. E outro que a diferença também é que a nossa faculdade é tempo integral, você está o tempo todo junto. A deles não, era de período, a maioria trabalhava E tinha trabalho. E trabalho, então Aí que entra uma questão de elite, porque tem um privilégio de o privilégio de poder Isso. fazer, né? Mas era sair bem na assim, né? balada. Mas vamos voltar para o Juba. Aí você trouxe a tecnologia da intermédia para Da o jogo. intermédio para a gente fazer o Jubas. Roubou de alguém, fala a verdade. Eu que fiz. Agora ele pode contar o que ele quiser. Esse cara nunca inventou nada. Eles estão de sacanear, tá vendo como é que é? É bullying começou. O que você falar, a gente vai acreditar. Nossa época era outro nome, mas vamos lá. Mas Bom, Mas aí ainda, a gente- tinha o desfile da Miss Jubas, Tinha, né? tinha Juba, Porque isso até a Unisanta tinha na nossa época. né? Aí o que a gente fez? A gente Sinceramente, nunca ganhamos o Miss Santos lá no Jubas. Nunca. A gente pegou da intermédia e adaptamos, junto com o pessoal concordou, a educação física ficou meio assim, mas a maioria ganhou. A tribuna concordou que era mais sensato fazer desse jeito e a gente fez o Jubas. Do material que eu deixei aí, tem inclusive o regulamento do Jubas, está ali que eu deixei para você, tem a tabela e tem o regulamento dos jogos, tem todos os participantes, o número de atletas que participaram, tem tudo ali.
E a gente começou, né? A gente tocou o segundo Jubas. Aí tem a história da medalha, que você me perguntou. Então, né, daqui para mim, essa aqui. Tem essa medalha. Essa é do primeiro Jubas, que é da tribuna, né? Mostrando a medalha. É uma pessoinha aí, né? É um mostrar ali entregador pra de jornal, né? Deixa eu mostrar ali É um para entregador de jornal. Aham. Ah, entregador de jornal. É, jornal da tribuna, entregador de pessoinha. jornal. Passa aí Em para mim, Minas Marcos. Gerais é aquele cara que segura o Margola e ele entregava era o carteiro da época. Tem um nome desse cara em Minas, na cidade de Minas Gerais. E eles têm muito fundido em ferro. E aí conta a história da mudança da medalha. Não, dá para ele. Ele Sim, ele mostrar mas a medalha, conta não. que aí a gente vou vai contar. mostrando aqui. Vai falando. Então, aí, quando o diretor de esportes, que era o elo de ligação entre a gente e a tribuna, e eles bancavam todas as coisas, por exemplo, o financeiro era com eles falaram da medalha, eu falei, não, mas vamos bolar uma medalha diferente e tal, né? Aí ele falou, não, pode mudar. E ele já tinha o desenho do leãozinho por causa do Jubas. Eu peguei e falei, não, vou fazer uma medalha baseada nisso. Ele falou, boa ideia. Aí eu fui lá nos irmãos Bartolo, que faziam medalhas, as plaquinhas comemorativas e tal. Vai fazer até hoje. É. O Aí- Interclasse ele fazia também, né? Também. Tinha o Interclasse lá. Veteranos, é. Aí eu peguei e levei o desenho para ele, ele pegou e falou, vou fazer. E ele fez, né? Só que ele pediu um preço astronômico. Só que ele fez a besteira de deixar comigo a forma de fazer. Roubou. É o que eu tô falando. Aí ele deixou a Esse é forma. o Popó. Ele deixou, Tudo tem um começo. ele deixou a forma. Aí quando eu vi o preço, falei, pô, isso aqui eu falei, inclusive, com o diretor lá da tribuna, ele falou, pô, isso aí tá fora de cogitação, esse preço está muito alto. 10% eu faço mais barato, ele falou pro cara. Aí eu vim para São Paulo e fui na Piau. Aí mostrei pro cara, o cara falou, não, e o difícil é fazer a arte, né? Ele já tinha uma pronta, pô, ficou acho que metade do preço. Aí o cara fez pra gente, né? O cara quando viu o Jubas, dos irmãos Bartolo, pô, o cara quis processar a gente, veio. Aí nós tivemos que pôr na tribuna a propaganda deles, né? Ele é autodesenvolvido e tal, graças a ele, elogiamos bastante, tá? E os caras sossegaram, acalmada. Passou o pano. passou o pano, né? E as facilidades das coisas do... Primeiro, além da tribuna, nós tínhamos, inclusive, o Lamberti, se não me engano o nome do secretário. O secretário... Não, era tribuna sempre. Sempre é tribuna. O secretário de esportes, era o secretário de Educação e Esportes de Santos, sempre deu apoio para a gente. Ele foi lá, não, pode tocar o segundo Jubas aí que a gente vai dar apoio e tal. Aí já liberou de cara o Rebouças para a gente, né? Para fazer o desfile de abertura, usar lá, nós usamos o Rebouça para o futebol de salão, vôlei, basquete, tênis de mesa, né? Então, eu vi aqui no jornal, são vários lugares que eram Isso. realizados os jogos, né? Porque Isso. na nossa época era o Unisanta, então quase tudo era lá. Não, nossa época não Onde tinha. usava? Onde era? Eu vi Gama, vi Não, eu vou- Portuguesinha. Nacional. Eu vou te falar. Nacional, Brasil. Não, Tinha aquela quadra lá no final, começava com G, como é que era? Aí Ginásio. Aí o ginásio, o ginásio aí era o principal era o Rebouças, né? Aham. Aí atletismo no Brasil, Brasil, na ponta da na praia. ponta da praia, natação foi no Vasco. No Vasco ou no Inter. Lá não, também é na ponta da praia. na Santista, no Clube de Regatas Santista, Regatas, natação, regatas. regatas, tênis, no tênis Tênis clube. no tênis Tênis clube, clube. né? O futebol Não foi na Portuguesa na Santista? Portuguesa Santista, é um dos campos, jogamos no Brasil, tal, mas a final, por exemplo, Santista. os jogos finais foram na Portuguesa Santista. Que mais? Bom, o resto tudo era no Rebouças. Tenho mais mesmo que a gente pergunta. fazia. Tenho mais pergunta. Vai lá. Nos nossos jogos a gente já tinha toda uma tradição de músicas da Ficemes. Sim. Né? Então tinha inclusive a música do Jubas, no Jubinhas qualquer, deixa lá meu barzinho amarelo. Quando vocês torciam, já tinha grito de guerra? Já tinha alguma coisa? Tinha. Foi criado tinha. o grito da faculdade, o Era de Arambaquê. filho da puta pra cima. Esse Arambacã, a gente tá atrás ainda
de toda a história deles e a gente vai ouvir a versão de vocês. A gente já ouviu 3 versões. Essa é A gente pode deixar para o final a gente falar da história do Arambacan. Tá bom. Mas tinha mais? Já tinha alguma música que... Não, o resto era improvisação. Era na rua. tudo olê, olê. Geralmente A tinha- gente trazia Quem é esse? Eu muitas falei, músicas da Da intermédia. intermédia. Essa daqui Da que intermédia nós também a estamos no gente trazia Vigílio. para cantar. A galinha do ramalho, né? Tem a galinha do ramalho. Aham. O... Nessa praia ensolarada é dessa época, não é não? Acho Não, que é não bem é. antigo, não? Não, essa não lembro. Eu achei que era. Não, tinha uma outra música. Eles não lembram? Tinha um que era da Paulista, que a gente enchia o saco deles. enchia o saco deles. Mas a maioria era olê, olê, algumas coisas assim. Qual que era a maior rivalidade na intermédia naquela época, com vocês? A FEF. Qual que era o... Não, na intermédia. Qual que era o problema? Intermédia? Onde era o problema na A intermédia? dependia do esporte. Depende do esporte. É. Olha, eu acho o seguinte: a principal escola era a Escola Paulista de Medicina. Mas eu não sei por que a USP era filha da puta. Ele arrumava uns caras que não sabia jogar, eles montavam um time bom. Eu acho que é por causa das duas, a união das duas. Mas a USP São Paulo ou USP Ribeirão? São Paulo. Não, Ribeirão era separado. Ribeirão era pontual. Por exemplo, teve uma época lá que apareceu o Sócrates, que jogava lá em Ribeirão, depois foi profissional, A jogou gente já no ouviu essa Corinthians. história aqui e vamos ver o E nós se acabamos rola. ganhando deles lá dentro de Ribeirão Preto no futebol de campo. Mas futebol também. de campo. O Em salão, Ribeirão foi salão. mas salão foi na No final. campo nós ganhamos em Santos. Nós ganhamos e na final nós ganhamos de Ribeirão. Vem Mas os o caras Sócrates, davam vem um o Sócrates. jeito e treinava e virava. Atleta, na USP, você tava falando. Não. Eles arrumavam, por exemplo, tinha um cara lá. Atleta pronto. Eu era da faculdade, eu fazia arremesso de dardo. Aí eles arrumaram um japonês, você lembra do japonês Nishimura? Porra, o nego mandava a vara 2 vezes mais do que eu, pô. Eu não sei de onde ele vinha. E ele era médico, pô. Sabe, Não era parecia, ortopedista não até parecia. hoje. Não, Sabe ele qual era a ortopedista, diferença? o Celso Nishimura. Celso Nishimura, Deixa eu explicar isso qual aí. é a diferença. A diferença é a seguinte, é que o pessoal da USP, eles tinham, dentro do ambiente deles, eles tinham uma pista de atletismo, eles tinham uma piscina, Condições. eles tinham Isso é a quadra, mesma coisa eles até tinham hoje. tudo. Então o que acontecia? Eles tinham a oportunidade de treinar. E no fundo, discordo do Sérgio, porque eles se preparavam melhor, tá certo, do que todos os outros. E aí eles ganhavam. Chegava no futebol de salão, a gente jogava com eles, a gente ganhava deles. Mas eles não Mas isso tinham aí em nenhum artista, 1972 ou em 2022? Porque a história é a mesma. Não mudou nada até agora. Não, se a gente Isso pega- é a verdade. Se a gente pegar na nossa Vamos época. combinar aqui. Se a gente É a pegar mesma na coisa. nossa época, Não mudou por nada. exemplo, além de toda a estrutura, os Uma caras coisa tinham muito grana para importante- pagar, Não. por exemplo, no handball. Mesma O coisa. Hortelã, técnico da seleção brasileira de Conheço, handball. foi meu técnico no Então, Pinheiros assim, durante muitos finado, anos. né? Morreu, Acabou né? de morrer. Então, Faleceu, eles tinham, eu fui lá. eles tinham isso, além de uma disciplina, porque a gente saía do treino, saía da faculdade, ia pra rap. E aí ia beber, ia Mas encontrar. então, essa é a Os diferença. caras não. Algumas Mas tudo bem. eu discordo algumas um pouquinho. coisas Legal. que a gente virou Eu discordo um competitivo. pouquinho. Vou falar depois. A gente, Fala, a- vamos lá. a gente gastava dinheiro da Atlética, a gente tinha técnicos todos bons. Por exemplo, o técnico nosso do voleibol era o Douglas Machado, que era técnico do Santos, que era um dos principais times do Brasil na época do vôlei, era o nosso técnico. Né? Na natação, nós tivemos o Duda, que era técnico de Santos, dos Jogos Abertos, ele era o nosso técnico. No atletismo, era o seu Orlando, que era do Brasil, era um técnico também de Santos, dos Jogos Abertos. No handball, a gente tinha técnico nosso, depois nós pegamos o time da FEFS, na época tinha um monte de gente da seleção brasileira. O Zé Maria, que formou lá, ele foi nosso técnico muito tempo, ele ficou como supervisor de esportes gerais da Atlética um monte de tempo. Ele é falecido também, ele trabalhou comigo em São Bernardo, tá? Ele ficou como coordenador de esporte geral da Atlética por muitos anos lá. Mas dentro do que a gente podia, a gente tinha o melhor. Sempre. A gente fazia Acho sempre que a o gente melhor. sempre fez isso. Tanto é, uma coisa que eu sempre fiz quando eu estava lá como presidente, quando a gente ia para as intermédias, a gente fazia vaquinha, dinheiro que a gente tinha nas coisas, a gente sempre ficou em hotel, mesmo que hotel chinfrinho, a gente, Separava a galera da bagunça, né? a gente não deixava na bagunça e não ia para o colégio, para essas coisas, para ficar mal. Eu sempre paguei isso virou hotel para o tradição. pessoal, Isso veio. para ficar Casa do fazendo, atleta, entendeu? É, caso do Atlanta. Agora, o que vocês estão falando, a diferença da USP, além deles terem o local, tem uma coisa que a gente já tinha falado com o Marcos, o que a gente precisa ter é história, é tradição da escola que o pessoal formou sempre de ser da USP. Os caras brigam pela tradição, pela escola. Uma coisa que eu falei com ele assim que eu cheguei.
Isso que a gente está fazendo aqui, A acho que é nossa para escola isso. muito nova. Entendeu? Quando você vai, a gente estava lá. A gente não pode perder isso, de ter história. A gente criar história é uma coisa que o Brasil não tem, né? Você pergunta para um moleque hoje, novo, na rua, o cara não sabe nem quem era o Pelé, se faz ideia do resto, né? Então, acho que uma coisa importante que a gente está Mas fazendo eles aqui... conhecem o Lula. Uma coisa importante é a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui para a gente criar uma tradição e criar uma história da faculdade. Isso aí é um momento legal para a gente puxar, para lembrar a ação. Tudo isso aqui está acontecendo por conta da Associação de Ex-Alunos, né? Que é uma ideia antiga. Quando a gente entrou na faculdade em 97, isso já era uma ideia, já tinha uma associação, já tinha uma organização, mas em 2015, 2016, isso aí ganhou força de novo. E até que em agosto de 2017 a gente fez uma bela festa de 50 anos, uma puta festa, um evento científico muito legal, né? E a gente está aqui hoje por conta da associação, hoje presidida pela Thaís Guimarães. E esse tipo de contato é muito legal, porque tem um hiato muito grande entre a turma que está saindo agora, a gente que está mais ou menos no meio do caminho, entrou em 97, 2002, 2003, e o pessoal que está saindo agora. Então, aos pouquinhos, a gente vai trazer isso e crescer. Então, acho que isso é uma coisa importante de tudo isso que a gente está fazendo. Então, em relação ao Jubas, né, a gente conseguiu, foi muito bom, brilhante o segundo Jubas, né? Tanto é que o pessoal ficou com uma dor de cotovelo, esse pessoal que era os técnicos dos outros esportes, de ver esse tipo de medalha. O pessoal ia para Jogos Abertos do Campeonato Brasileiro, principalmente de atletismo, via umas medalhas merreca, o cara fala, pô, um jogo universitário aqui local, vocês ganham uma puta medalha dessa, a gente vai para competir a nível nacional, ganha uma porcaria de uma medalhinha dessa aqui. Os caras não se conformavam da qualidade. Não, essa medalha é lindíssima. E ver pelo tempo que tem, olha como é que tá a medalha. Não, e os troféus que estão lá na Atlética, que eu já limpei várias vezes. Porque quando eu tava no segundo ano, né, e eu era parte de baixo, aí o cara do terceiro ano falava, amigo, você vai limpar todos os troféus. E eu passava lá à tarde, aqui, passava o dedo no troféu, ficava preto, assim, eu falava, ferrou. É que nem a gente faz, com o interno e a R1. Isso aí, eu era o R1, né? Vai, trouxa, vai lá. R1 vai lá. Não, mas Já respondendo para o Joy, incrível. nós tiramos esse peso dele, nós roubamos um troféu de É, Ribeirão Preto. roubaram. Pra você Então, ver para não ter que qualidade limpar o de Ribeirão Preto. A qualidade dos troféus do Juba, você vê em relação aos Estão outros. até hoje lá. A qualidade. Coisa mais linda. Isso aí foi outra coisa que eu sempre fiz questão. A tribuna, eu errei até na conta que tinha te falado, aí o cara pegou e cobriu, né? Eu falei, pô, mas ó, a qualidade Olha o nível do troféu. o nível Vai do fazer, troféu faz todo bem feito, né? e ficou, né? Você vai fazer, Aí- faz bem feito. Aí Olha, a verdade é o seguinte: o diretor, a parte da Atlética, lá na faculdade, tinha uma época que era pré-Popó e uma época pós-Popó. Na hora que o Popó foi para administrar aquilo lá, só saiu coisa boa. E eu me lembro É o que Paulo Guedes mesmo. a faculdade, ela disputava os melhores, nos melhores campeonatos. A gente disputava o Jubas, a gente disputava a Intermédio, sempre nós na cabeça. Quando nós entramos em 1970, eu acho que foi em 71. Em 70, a Intermédio tinha sido em Santos. Não. Foi em 70 Foi, que no ano foi em anterior. Santos? Exatamente. Foi o ano anterior da gente ano entrar. anterior. E aí que nós começamos a se destacar em alguns esportes. Demos sorte de, mais ou menos, em 71, entrar 2 caras, 3 caras que jogavam futebol praticamente para profissional. Aí nós conseguimos montar um time de futebol de salão, futebol de campo, que Nome. Lembra quem é? Lembro do Reinaldo, que está aqui com a gente. O goleirão? Eu que jogava no gol. Mas tínhamos outros, pô. Tínhamos outros que já estavam na faculdade. O Zé Geraldo, que jogava. Né? Entrou o Álvaro, o Chiquinho, que jogava. bem. Então, O Hélio. então nós conseguimos formar um time O espanhol. que o espanhol jogava muito bem. Ele é da Terceira turma. Terceira turma. Terceira turma. E esses caras conseguiram formar um time e nós começamos a ter respeito perante as outras faculdades. O maior temor que a gente tinha era a Escola Paulista de Medicina. Sim. Você concorda? Que onde Jogava o tinha Peron, o Peron, que jogava o Veludo no Veludo. gol, que eram todos praticamente que jogavam profissionais no, E que no jogava futebol. bola comigo na Várzea em São Paulo. E que jogava com todos nós na Várzea jogava. Então, nós começamos. Aí teve alguns esportes, por exemplo, no basquete,
entrou um cara em Taubaté, não lembro o nome daquele rapaz que entrou em Taubaté. Esse cara, de 90 pontos, ele fazia 80 para Taubaté. Ele começou a ganhar. Eu lembro. Você lembra dele? Um cara grande. Um cara grande, forte. Jogava Jogava assim. o seguinte, ele era japonês desse tamanho. Não, ele era grande realmente. Bitu, né? Não, Bitu, não. Agora, o que mais a gente ficava meio cabreiro é que por que a USP sempre fazia umas equipes boas. Você falava no xadrez, eles tinham cara bom. Você via na natação, eles tinham um cara bom que entrava. Pô, no judô eles Todo tinham o ano. japonês, o Ciro jogava todas as... O Cirão, nossa, jogava todos os anos, jogava a final com o japonês. Afinal, o o japonês ganhava os todas. anos. Só Sabe? fazia prata. Quer dizer, entrou o Ciro para nós, que é o Início Ciro que você ia Cordeiro. discordar de alguém, né? Hã? Eu quero ver Não, discórdia. deixa É eu nisso que você contar ia só uma discordar. história. O judô nunca tinha participado de assistir uma competição de judô, assim, para equipes. Né? Então era. E sorteava, né? Você não sabia quem era. Tinha os 5, você não escolhia com quem se anotar. E tinha o nosso um colega de turma, Tota. Ciro ou Tota? o Tota. Eu nunca tinha visto, eu vou levantar aqui. Faz Aí colar. os caras se cumprimentaram e ele pegou o cara ferrado da USP. Se cumprimentaram, o cara pegou lá, deu o ultimata nele. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, já acabou. Eu falei, como? Só se cumprimentaram? Não, já acabou. Não, mas o interessante nessa época pra gente, e o que deixava a gente muito puto, por exemplo, porra, entrou um cara, o Dancini, entrou lá na nossa... Porra, é um cara que nada, não sei, faz 100 metros e não sei quanto, tal. Porra, na USP ia lá entravam 2 melhores. E não dava pra competir. A gente entrava com um cara de judô, entrou esse cara no judô. A gente ia competir no atletismo, porra, parecia que entravam uns foguetes lá pros caras, pra correr os 100 metros. Mas no futebol dava pra bater os caras. A gente Futebol, ganhava. o futebol era nós e a E a Paulista. Paulista. Quer molhar as palavras? Vamos olhar as palavras. Futebol éramos nós, era a Escola Paulista e a Escola de Santos. Isso foi desde quando começou. Em Ribeirão Preto, nós fomos o segundo colocado no Mas aí geral. era pontual. Mas aí era, o Ribeirão mesmo. Preto era pontual. A Santa Casa tinha algum time, alguma... Mogi, depois pra Mogi frente, tinha um a gente foi- cardiologista que jogava bola, um canhoto, que também levou o Mogi até a final. Nós ganhamos deles... grandão, assim. Nós ganhamos Ou seja, deles o tempo que a gente estava na faculdade, numa nós delas. nunca tivemos problema de repente, vocês vão parar na intermedinha, que nós sempre ficamos no. Sempre ficou... Isso nós ficamos putos depois. Sempre lá por Até cima. porque você criou a regra do jogo, né? Então, você Eu também, né? Vai servir pra mim. é dono da bola, pô. Então, Mas mas- nós nunca, nos 6 anos da nossa época, nós fomos ameaçados de cair. Nunca. Nunca. Bom, na nossa passagem também, nunca Mas chegamos nem nesse perto intervalo disso. teve. Muitas vezes depois caíram teve. para intermedinha. Mas nunca deixou de subir. É só um detalhe aqui, técnico. sim, mas não, é não verdade. faz parte de vocês nem da nossa, mas faz Mas parte a da gente nossa não faculdade. aceitava cair. Para Nunca cair deixou. tem que ser Palmeiras, Corinthians, Grêmio. Né? Quando nós estamos falando do Jubas, vamos continuar no Jubas, né? Então, o Jubas, o que acontecia? Você chefiando o Jubas, o pessoal procurava a gente tinha que contratar o pessoal da arbitragem, né? E o pessoal ia, às vezes, na minha república, para falar, pô, agora é final, é mais difícil, tal, nós queremos que aumente a taxa. Eu falei, pô, mas não tem dinheiro, o dinheiro é por conta da tribuna, não dá para aumentar, tal, mas no fim você acabava acertando e aumentava. No handebol, quem ganhasse o handebol, no segundo Jubas, entre nós e a FEF, seria campeão geral, né? Aí, e os árbitros E na eram muito FEF só ruins. tinha seleção, né? Seleção de handebol daquela época. Os Era árbitros, difícil, sempre foi difícil jogar. os árbitros eram locais e a maioria deles eram da faculdade. Por gelo. Então, o que eu fiz? Eu conheci um árbitro de handebol Quer? em São Paulo, era vizinho da gelo? minha mãe. Eu falei com ele, pô, vai ter a final dos jogos assim assado. Ele conhecia os jogadores da FEF, ele falou, não, eu vou lá apitar. Ele cobrou até uma taxa maior, mas eu falei com o pessoal da tribuna, ele falou, não, pode trazer de São Paulo para não ter confusão nem nada. O cara já tinha armado tudo, é mole? Chegou no seu carro lá no jogo. Esse cara já tinha Você trouxe ele de São tudo. Paulo no seu Olha, carro. belo presidente, hein? Presidente. Presidente. Aí foi lá, a gente sabia que a gente não ia ganhar, mas pelo menos para não ter confusão, ele foi lá e a FEFS ganhou. E foram campeão do segundo Jubas. Eu namorava com a menina
da FEFES. Aí o pessoal estava comemorando na Praça da Independência, eu fui encontrar com ela lá, num daqueles barzinhos da Praça da Independência. Aí, ei, Popó, dá discurso, os caras lá, né? Aí eu peguei e falei, pô, parabéns, não sei o que. Eu falei, ó, mesmo se eu quisesse comprar um juiz, porque eles falaram o negócio do juiz, vocês são muito superiores, vocês teriam ganho de qualquer jeito, tal. Ei, me aplaudiram, brincamos, tal. No dia seguinte, primeira página da Cidade de Santos, grave denúncia, mesmo o Popó comprando juiz, medicina nuclear. Eu tive que pôr advogado, sorte que o cara do direito que ajudava na parte da comissão de Arbitragem? De arbitragem da parte de disciplinar, né? Para a gente ter o julgamento de quem era expulso, aquelas coisas todas. Era já um senhor, era um cara super escolado, ele entrou com o processo, ela pegava o professor da faculdade para defender, e aí ficou por isso mesmo, os caras pediram desculpa, se retrataram e tal, mas, pô, primeira página do grave denúncia, mesmo o Popó comprando arbitragem, FEFES ganha intermédio, ganha o Jubas, o segundo Jubas. Né? Aí vamos para o terceiro Jubas, que a gente já estava lá, a gente já foi em 75, foi o ano já estava ficando difícil para a gente fazer as coisas por causa do internato São Paulo. Né? 47 anos. Aí ficou com o pessoal da economia. Só quando a gente tinha bom relacionamento com a economia, que a gente fazia Medeco, nós com a economia. Medeco. Aí tirou do fundo, hein? Essa Medeco vocês não sabiam. Desenterrou. Né? Ele já tinha me contado. Já deu recorte de jornal. Altos papos aqui antes. Aí eu passou para eles o terceiro Jubas. Aí o que aconteceu? O cara chegou para mim e falou, pô, Popó, dá uma mão aí. Quem acabou chefiando o segundo Jubas, o cara dava no nome, mas eu que fiz tudo do terceiro Jubas, entendeu? Então eu era assessor especial do presidente para fazer as coisas. Então, cobrava escanteio e cabeceava. Então a gente tomou conta do segundo e do terceiro Jubas. Né? E mesmo assim não ganhamos. Puta presidente de merda que a gente tinha. No terceiro, nem contratando Nem o para juiz. contratar o juiz certo ele fez. No terceiro Jubas, deixei aquela relação para vocês, vão ver que nós ganhamos no masculino e perdemos depois no feminino, e no geral perdemos. No geral ficou Algum desses aí foi pra o negócio do sapo? Não, é mais pra Mais frente. pra frente, né? Isso é mais pra frente. Mas essa Ou seja, história o Jubas foi criado e o Popó aperfeiçoou a bagaça, é isso? deu uma aperfeiçoada na... Ô, Popó, conta. O Jubas ficou legal na hora que o Popó conseguiu arrumar o Jubas. Arrumou, é verdade. Essa é a verdade. Essa turma de vocês é muito legal, eu acho muito especial. Porque os seus amigos das turmas antes e depois, assim, falaram muito bem de vocês. Não, falaram não. E olha, Bem eu sei não. que não tem que falar no DA também, mas pro próprio DA nós tivemos presidentes da nossa turma que foram altamente ativos lá dentro da faculdade numa época difícil. Uma época- Difícil. Pode comentar um pouco Você ia disso também, falar, A Sérgio? gente fez uma resenha aqui, você falou também, o pessoal da turma passada falou sobre o período da ditadura, então assim... Fala dá um uma pouquinho pra pincelada. nós Olha, isso, eu vou falar por mim. Eu sei que tem muita gente que vai falar até contra. Eu senti muito pouco a ditadura. Tá? Apesar que foi no meio delas, a única coisa que eu me lembro, uma vez militar parando a gente para ver a apostila de cursinho. E na faculdade... Nós não tivemos nenhum problema nesse sentido, e inclusive, por coincidência, da menina da terceira turma, era filha do Erasmo Dias, que era o terrorzão da coisa. Né? Bravão. Até porque, Bravão. de certa forma, era elite, tem todo um... Então, nós tivemos Não, mas muito- mesmo nós assim, tivemos nós fomos vigiados nessa época. Sim. E Monitorados. Tanto nós fomos vigiados que nós tivemos gente transferidos de outras faculdades que a gente não aceitava, porque Conta a história da pomba aí, como é que é? Pemba, catapemba. A história da resenha. a Pomba Gira é outra. Mas a Dona Pemba foi uma mulher que foi transferida e foi feita pra goela abaixo para a gente aceitar ela. Porque existia... às vezes sobravam vagas numas classes. Repetia um ano e para manter os 120 no ano, sobrava uma, 2, 3 vagas. Então, essas vagas eram disputadas com uma prova. E para Dona Pemba, ela foi colocada lá sem prova, sem nada. Por isso que a gente chama de Pemba, catapemba. Caiu lá e veio lá para nós. E nós sempre achamos Quem que... era ela?
Ela, Eu não lembro o nome dela. Não. Quem era Não, assim? Era melhor uma não pessoa- lembrar. Era uma Não, senhora. era uma senhora Mas que era veio uma estudar pessoa- medicina. Pra gente, Mas Ela era mais velha era que alguém- vocês? Um pouquinho mais um pouquinho velha. mais velha. Um pouquinho mais E vocês velha. suspeitavam Era que ela era uma infiltrada. espiã. Ela é infiltrada. Para nós, Olha ela aqui. foi colocada lá para falar Ela o foi que a gente colocada para ver o que discutia lá. para ver se a gente fazia política lá ou não. A política que a gente fazia era para conseguir hospital, essas coisas por lá. O Natel que nunca deu problema e o Erasmo Dias sabia disso, nós nunca tivemos problema. Então essa pena falou, a gente não aceitava isso aí. Tá? Mas era uma hipótese que ela era uma Era infiltrada. uma hipótese, nós nunca ficamos. Ficou na Era uma hipótese, os caras não tinham o que fazer com a velha. Mas eu- Entendeu? mas O que eu- eles falavam? Essa mulher é infiltrada, tá aqui para espionar. entendeu? É assim mesmo. Ela ficou muito minha amiga. Pra vocês terem uma ideia. Você não tem É amigo. o cara, né? É o cara. Esse cara não tem, ele não tem amigo nem amiga. Você vê que Ótimo presidente, hein? Ótimo presidente. Pau na pemba, pau na pemba. Presidente. Então, a Pemba, o pessoal combinou. Ó, eu já tinha jogado em cima dela aquelas caixinhas de areia que põe cigarro. E ela estava no corredor, eu cheguei por trás dela e não ia sentar. Gratuito. Você estava Gratuito. andando, Não, falou, Eu vou peguei, jogar areia eu na jogar, pemba. peguei É e isso. joguei. Aí ia ter Bullying, uma aula, bullying não. Aí ia Bullying ter uma não. aula de parasito com Mário o Ruivo. Mário Ruivo. Aí nós Professor tínhamos Mário combinando, onde a Pemba está aí, porque ela não aparecia em todas as aulas. Ela falou, onde ela ficar Sentar, nós sentamos do outro lado. onde ela sentar no anfiteatro, a gente senta do outro lado. Vai ficar sozinho. Aí, Não tinha bullying, não. Esse negócio de bullying inventaram Começou depois. agora. Não tinha esse termo, mas era parecido. Aí ela sentou na esquerda e todo mundo na direita. Aí eu peguei e fui sentar do lado dela. Os caras, ô, Popó, o que é isso? Presida, amigo. Aí o Mário Ruivo já sabia, né? Da Pemba, porque a filha do Mário Ruivo, a Lucimar, era colega nossa de turma, né? Então ele sabia as coisas que aconteciam também. Aí eu sentei do lado dela, aí o Mário Ruivo já ficou, olhou, ele falou, pô, não vai prestar, né? Ele já conhecia a minha fama, ele fez uma festa na casa dele antes, e teve um problema na casa do Mário Ruivo pra gente. Professor, você é um professor de parasita, pô. A Lucimara, Parasita filha tem dele, era tradição, dessa né? porra. E o Mário Ruivo era dona de todas as bananeiras que você pode imaginar, de Santos e Cubatão. Todas aquelas bananeiras que você vê era do Mário Ruivo. Só para o final da festa da casa dele, eu peguei a serpentina do chopp, a água que sobrou, eu fiz assim na cabeça dele e joguei. Do Mário- Do Mário Ruivo. Esse foi o final da festa. E só não deixaram, eu ia jogar o piano dele do andar de cima para baixo. Os caras me tiraram de lá, falaram, Mas ele não era para. diretor ainda da faculdade. Não, mas depois ele não era ainda, mas depois ele foi. Pra você ver o nível da importância do velho. Aí, quando ele viu que eu sentei do lado da mulher, ele falou, isso aqui não vai prestar. Aí ele ficou lá na lousa e tal. Aí na hora que ele virou, catei o extintor de incêndio de carro que eu tinha levado na cabeça dela. Mas você sabe que depois de todos esses anos, a hora que você para pensar e você entende que o que a gente fazia era de uma irresponsabilidade absurda. Moleque. Absurda. Que hoje você pensa, você fala, pô, eu sou um cara que sou casado há, não sei, mais de 50 anos, eu tenho 4 filhos, tenho 6 netos, é nora, é genro, aquela coisa toda. Então eu fico olhando o pessoal. Eu acho que eu jamais hoje teria coragem de fazer o que a gente fazia. Se fosse pra faculdade hoje- agora com a idade que você tem, você ia levar 3 guarda-chuva. Então, assim, 3 guarda-chuva. aproveitando a Mas oportunidade. olha, na época- Lembrando, Aproveitando a negócio oportunidade, vocês Não, falaram mas- de uma colega de turma que Então, mas talvez deixa tenha eu só sido a terminar o aluna da Pemba. mais... O da Pemba. Aí, Termina a Pemba. a gente fez tanta pressão em cima dela. Acho que o Popó- Popó. Acho que o Popó deu uma... Chegou. Pegou na pemba. Chegou. Meu nome é Carlos Alberto. E tinha outro Carlos Alberto Goya, meu de Oliveira. Carlos Alberto Adivinha, de repente chamaram os dois Carlos, eles não sabiam qual dos nomes. Ela deve falar, foi o Carlos Alberto que me pegou. Chamaram os dois no DOPS. Foi eu lá e o outro. Você foi chamado? Foi O chamado no Goya, DOPS. pra você entender, o Goya era um japonesinho desse tamanho. Assim, que a gente Era goleiro de handebol. Ele era não goleiro ia de acontecer handebol. O nada. japonesinho que você vai ver nas fotos aí do Morreu de Andorra, doença de Crohn, coitado. Logo depois da faculdade. Aí chamaram nós dois, aí o cara descobrindo que era eu, não ele, né? Aí o cara falou, meu, pega menos pesado e tal, que vai sobrar pra você, não sei o que, não sei o que lá. O Crohn dele começou aí, nessa época. Mas logo depois ela vazou da nossa turma, tiraram, acho que eles perceberam que não, tiraram ela fora, né? Ela foi embora. Bom, mas eu posso falar o seguinte, nós nunca sentimos realmente repressão na faculdade. Nunca tivemos carro militar na frente.
Nosso de negócio revistar, era fazer esporte. essas coisas. Médico não. Nosso negócio era esporte, Nosso realmente. negócio era esporte. Eu acho essa frase tão legal, Ah, porque faz 50 anos que a história se é repete. isso daí. Nosso negócio é esporte. Mas Muito legal. É nóis, E pô. são Mas duas é assim coisas, mesmo. e são duas coisas, não deixando de Você vai dar lado, merda, capitão. não deixando de lado o diretório acadêmico. por aí. Né? Eram duas brigas que vocês estão vendo a briga de hoje lá na faculdade. Então sempre nós tomamos a conta e vocês continuaram no esporte e tal. A nossa briga para ter hospital para gente, a briga do Guilherme Álvares, essa briga atual de estar perdendo as coisas da Lamentável. o hospital, né? É. Então A Unaerp, né? Estamos perdendo o hospital para a Unaerp. São coisas que a gente. Por isso que nós nunca tivemos problema. Ou a gente estava trabalhando com esporte, ou a gente estava brigando para conseguir melhoras para a faculdade mesmo. Ter um hospital próprio para melhorar Na sua a época condição tinha de o ensino. Popó que resolvia Tá tudo bom? aqui. E a sua turma participou bastante do começo do HGA na faculdade, né? Sim. Não, e a verdade é o nós fomos a primeira seguinte. turma que usou para Qual que valer o foi o HGA. primeiro ex-aluno que foi professor aí? Vocês falaram na resenha? Acho que fui eu, hein? O Não, cara não é fui foda. sozinho. Fui eu e tem mais. Não, Mas você tem, foi o primeiro ex-aluno, conta aqui o pessoal, primeiro ex-aluno da faculdade a Contratado ser professor. contratado no Guilherme Contratado Alves. no contratante, Guilherme. se você pegar minha carteira profissional, o primeiro emprego meu registrado CLT é o Guilherme Alves. Que ano? 77. Pô, só o ano que eu nasci. Tá bom. Eu, em 77, também voltei para a faculdade, junto com a Mauri. Só que eu comecei como plantonista e depois Professor virei Amauri Teixeira Negro, né? Mauri É isso Teixeira aí. Negro. E junto Aí com- depois eu virei para professor assistente na área de Quantos proctologia. anos o senhor ficou? Até 92. De Eu dei aula 77 até 92 até são 25 92. anos. Isso. um herói, hein? Ó, pera. Herói. Você Óbvio sabe que que não. tem... Eu vou contar uma história que vai ficar meio em off, hein? Tá bom. Em off. A gente pode editar Quando... depois. Desliga. Talvez, Não, quem depois quiser. edita, Desligar hein? aqui. Depois edita. Não, adoramos porque vai- isso. Porque vai ter gente que vai ficar brava e vocês tiveram aula com Já eles. desliguei aqui. É. Quando Tranquilo. eu era R3 de proctologia dentro do Heliópolis e tinha acabado de terminar a proctologia. E o Amauri me chamou, falou: Sérgio, você quer ir lá para a faculdade? E um professor, que era o meu chefe dentro do Heliópolis, chegou para o Amauri e falou: Porra, mas você vai dar a cátedra da proctologia para o Sérgio? Porra, eu sou mais importante que ele. E o Amauri chegou para ele e falou: não, eu gosto dele, eu gosto como é que ele é e ele vai ficar responsável. Esse cara foi depois professor de vocês, que era o Hipólito. Ah, doutor Hipólito. Então o Amauri peitou o Hipólito para me deixar lá como responsável da proctologia. Antes E eu, do Galdino José Formiga. Galdino José. o Galdino era no Heliópolis. Ah, ele, ó. Eu acho que ele não foi pro Não foi pra. A gente Guilherme passou Alves. com ele só lá no Heliópolis. Nós então. passamos. Então, o Galdino Galdino não, Citone ó, Formiga. o Galdino não era chefe da proctologia no Heliópolis. Eram dois caras, é o Abrão Kessner e o Hipólito José da Silva. Os dois eram os titulares da proctologia e nós fizemos residência. E o Galdino foi o primeiro residente deles. É a Manimetro, hein, velho? Depois, o Galdino virou diretor. É, É muito cu. é por isso que vocês falaram interanos. Eu falei, porra, de onde vem esse Interano, interanos? deve ser do Dr. Galdino e companhia. Aí depois que o Galdino foi titular, foi responsável da proctologia. Mas a verdade, quem criou a proctologia dentro do Heliópolis, quando nós fomos para a residência, foi o doutor Abrão e o doutor Hipólito. E daí o Amauri, que era da Escola Paulista de Medicina, foi convidado para organizar o serviço de cirurgia do Hospital Guilherme Álvaro, que eles... o internato do Guilherme Álvaro era feito no ambulatório em Pariquaraçu. Era a parte de cirurgia, não tinha cirurgia. E nós fomos que fizemos a cirurgia do Guilherme Álvaro. Com a Mauri e todo mundo da quinta, era o Caveirinha, era o Luiz, o cunhado do Rubens, Luiz Cavalieri. Ah, o Cavalieri, professor Cavalieri, bigodinho. bigodinho. Gente finíssima. Que turma é? Era tudo da quinta turma, da nossa Quinta? turma. É super legal. O cara Sempre super falei, legal. aquele do basquete. Deu aula pra mim. E esse Aquele do pessoal basquete eram que todos falei, os aquele Matheus plantonistas do Cristiano, era ele, Heliópolis. Luiz Cavalieri. E depois cada Cirurgia. um foi sendo Professor assistente Cavalieri. e tal. E Isso pra Gente gente fina pra é caramba. muito importante, porque a faculdade está extremamente envolvida com a formação do Guilherme Álvaro como um hospital grande mesmo.
Então, Isso aí o pessoal atualmente tem tido um problema em reconhecer. Deixa eu... A gente precisa retomar esse tipo de De história. mais de ex-alunos, que eu falei que fui o primeiro na clínica, mas quem estava junto comigo, que começou a clínica, depois começou a gineco-obstetrícia, o Sérgio Naufal Teixeira da Silva, que tem foto dele aí jogando voleibol, ele era jogador de voleibol, a gente dava plantão no mesmo dia. Porcola. Porcola, apelido dele Eu é ficava Porcola. na clínica, ele ficava na obstetrícia lá. Então ele também foi, nós dois começamos ao mesmo tempo, como sendo os ex-alunos, os primeiros ex-alunos ficar no Guilherme Álvaro. Até 92, você ficou muito Eu tempo. fiquei até 92. A verdade é que tinha gente de deixar de ir para São Paulo para fazer a residência no Guilherme Álvaro, na nossa época. Porque a parte de ginecologia, o titular era o Guilherme Porto, eu não sei. Sabe? Não, Fala mais, fala O mais. fala Mauri mais. Teixeira, o Arrebenta Célio de falar do Gonçalves Guilherme era Álvaro em o Portugal. Célio Celinho Gonçalves da era o doutor- titular da Reumato. clínica. Reumato. Reumato, que são baita. Ele e o Eu irmão falo dele. pela E da também, pediatria era o Jaime Muraovski. Não, o irmão dele não é Então, FCM. porra, era não? um cara de Não. respeito Escola dentro Paulista, do... verdade. Era um A cara de relação da respeito. faculdade com o Guilherme Álvaro. Isso não pode Muito, esquecer. muito. Olha, a gente tem que foi reforçar muito isso. bom. Você E ligou olha, de novo? e de lá saíram esqueci de cirurgiões. E de lá saíram cirurgiões, obstetras, que estão tocando por aí a vida toda. Repete tudo que não gravou. Não, gravou tudo. A merda. O Dr. Jaime era legal, né? O Dr. Jaime, o Dr. Jaime era gente fina, né? Minces também era Minces, gostoso pra professor caralho. Minces. Ontem veio um paciente do neto do Minces que me mandou no consultório. Neto. O filho do Não, o Minces filho é dele o deu aula pra Ricardo. gente. Ricardo Minces, deu aula O pra gente. Ricardo tem filho. O filho Já é também é médico. gastro e já está atendendo. O Nossa. filho dele me mandou um paciente Incrível. para operar. Incrível. Veio desde lá. Moisés Minces, esse cara é legal, hein? Falar do Jaime, vou lembrar uma história nossa do 5º ano. No 5º ano, nós fizemos em São Paulo a pediatria no Cândido Fontoura. Né? E foi na época da meningite. Puta, que Ah, aquela crise de meningite que Então, foi tipo pô, um... a gente pregava... Covid. Os caras pegaram a época da tuberculose e da meningite. Os caras pegaram... Nós ficamos do Ju, o Cândido Fontoura e o Clínico Slides. dos Slides. Então, no Cândido Fontoura, a gente ficava lá, tinha os residentes, um monte de vagabundo, e a gente era quintonista, sobrava tudo pra gente, as crianças chegando com... Interno e interna. Chegando, Era a frase. chegando as crianças Interno e interna. com suspeita de meningite. A gente tinha um quartinho separado do hospital, a gente que fazia Licor. o líquido das crianças. Pô, eu fiquei a noite inteira lá trabalhando. Quando fui tentar descansar, tinha uns residentes que moravam lá, estavam usando as camas, não tinha cama para dormir. O que eu fiz? No nosso livro de O ponto, presidente. é que eu esqueci. Eu pus assim, P no C dos F. Sabe o que é P no C dos F? Pau no cu do fudido e na bunda dos prejudicados. Eu deixei escrito isso aí lá na folha de ponto. Esses filha da puta. E fui embora pra casa dormir. Esses filha da puta. Eles viram de manhã, deram risada pra caralho, não tiraram, adivinha? A secretária foi, levou pro diretor do hospital. Aí quando eu cheguei pro dia do hospital, Tomou ferro. estão te chamando na diretoria. O cara falou, o que é isso aqui e tal? O cara me deu um puta do esporro e me mandou embora, me dispensou. Aí o cara que era o preceptor, um puta cara legal, a gente sabia que a gente tocava, ele me deu 10 coisas, e faltava uma semana. E faltava uma semana para terminar o estágio lá no Cândido Fontoura. Aí ele falou, você está fora. Aí eu falei, pô, tenho que ir falar com o Jaime. Aí fui para Santos para falar com o Jaime. Eu lá, e o cara já tinha ligado para o Jaime, o preceptor, né? Ele falou, você está dispensado lá, mas não faz mais isso, que pode dar problema para a escola tal, mas você ganhou nota 10, vou te manter a sua nota. Eu falei, o que eu faço? Faz o que você quiser. Eles ficaram Uma lá, semana na praia. Eu fiquei uma semana na praia, e eles assim, entregaram. Ó, Você achando que você vai se ferrar. O professor fala, ó, Tchau. só não faz mais isso. Você fala, cara... Lembrou quem esse cara, hein? Lembrou quem esse cara, hein, da nossa república que morava Você não é comigo? pediatra, não, né? Não é Você tem pedi- cara de Porque pediatra. tem cara de amigo meu aqui, não sei, parece alguém. Eu vou contar uma na consequência do Popó. Nós tínhamos aula de psiquiatria com Edmundo Maia. Vocês tiveram aula com o Edmundo Maia? Não, a gente teve com... Eu lembro. Era naquela clínica psiquiatra do... Não, Clínica Anchieta. Clínica Maia. Clínica Anchieta. Clínica Maia. Isso, Clínica Mas Maia. ele era dono, ele era Mas dono não é de da São- Anchieta. Não, não é Anchieta de Santos. Ele é Não, Clínica não. Maia daqui de... Ah, ele tá. era dono de uma clínica aqui no Embu, chama Tá. Clínica Maia. E ninguém aguentava mais o cara. Mas não dava para aguentar. Aguentava. Esta figura que está aqui, ele tinha a capacidade de entrar com capacete, esperava a aula começar, né? Capacete. Botava um capacete,
Botava as duas mãos como se estivesse numa moto andando e o Panko agarrado atrás. Eu entrei umas 2 vezes atrás deles na feira, né? Mas ele assim, pom. O Edmundo Maia ficava olhando e falava assim, porra, esses caras são loucos, preciso internar esses caras. O que aconteceu? Aconteceu que terminou o ano. Aí, Terminando a psiquiatria, caras, a gente tinha que ir para o internato do 5º ano. Se a gente ficasse repetisse, não ia para o 5º ano, né? Fazer segunda época lá na psiquiatria. Sabe que ele pegou 6 caras, sendo que nós 2, infelizmente, estávamos lá, né, Popó? E, pumba, segunda época. Aí nós começamos a pensar, o que nós vamos fazer para resolver esse problema com esse cara? Bom, vai para a segunda época. Fizemos prova, então, não sei o que, aí tinha prova oral. Oral na Clínica Maio. Não, no Anchieta. Não, foi no Anchieta. Foi no Anchieta. Foi lá na Anchieta. Teve lá também na Maio, no final do ano. E nós temos um colega... A segunda época foi no colégio. Nós temos um colega chamado Adalberto Panko, que era pior que qualquer um outro. Pior que qualquer outro. Todo mundo passou, menos o Panko. Olha só, menos o Panko. A hora que nós vimos nas notas, então passou. Não precisa sair, não. O Panko não passou. Aí entrei eu, quem foi com a gente? Nós éramos em 3. Nós entramos na frente do Edmundo Maia. O que vocês querem? Falei, o Panko não pode ficar repetido, porque ele tem que ir para o internato. Não, repetiu. Falei, não, nós vamos sair daqui. E não, que não vai. Arruma esse negócio, arruma a prova dele. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que depois de 1 hora, o velhinho percebeu que ele ia apanhar. Entendeu? Ele pegou, foi lá, mudou a nota do Panko e liberou o Panko. Aí, na hora foi um negócio assim... Eles deram os doentes pra gente fazer anamnese. O meu... Mas era doente mesmo. Doente mesmo. Não era brincadeira, doente mesmo. E os doentes fudidos lá do Anchieta. O meu, eu comecei a tirar a anamnese dele, comecei a perguntar, ele levantou, espera um pouquinho. Ele era melhor que ele. O cara que ele foi entrevistar era melhor que ele. O cara que entrevistou ele. Ele entrou no meio do povão que estava andando lá no coisa. Falei, quase que ele sai e você fica lá. Eu falei, cacete, agora quem é o cara? O cara não voltou. Eu falei, tô fudido, agora era, né? Vai ficar preso aqui. Esse Panko, esse colega de turma, o Panko, aí teve uma parte oral, né? Aí, na parte oral, eu respondia e o Panko não sabia nada. Eu falava para ele, o cara falava, cara, fica quieto. Eu falei, não, mas eu só tô dando uma deixinha para ele. Não, para, porque ele não conseguia responder uma pergunta. Mas depois da pressão que a gente fez no Edmundo Maia, ele acabou passando e viemos todo mundo pro 5º ano, né? Mas na psiquiatria, a gente fazia cada puta negócio. Era a época boa da Fórmula 1, né? A gente ficava lá no fundo, lá no fundão. A época boa era o Emerson Fittipaldi, você está falando, né? 1970. Aí pegava, o cara levantava 3 minutos, 2 minutos. Ele pintava no papel 2 minutos. 1 minuto, pô, largou. Aí chegava mais ou menos 30 segundos, todo mundo. Chegava 30 segundos, o pessoal. E o cara dando aula lá na frente. Aí ele entrava. Aí todo mundo. O gaiato lá na frente abaixava a bandeira. Puta grita e parava. A gente catava as cadeiras como se fosse o carro e começava arrastando lá. Aí de repente parava, todo mundo quieto. Coitado, aí passava 10 segundos. Coitado, o cara professor. Perguntando, dá um exemplo de benzodiazepina. Diazepam, clonazepam, outro, mandiopan. Mandiopan, não sei se vocês lembram, é um salgadinho. Mandiopan. Olha, as aulas de psiquiatria eram uma das piores coisas que você pode imaginar numa sala de aula. Tinha 2, dessa e do oftalmo. As carteiras eram soltas, né? Sempre foram soltas. Eu fiquei de segunda época, por quê? Porque os caras me escolheram, tá certo? Me viraram de costas pro professor. Eu ficava amarrado, eu não conseguia sair do lugar. E eu xingava os caras, são os filhos da puta, o cara vai me ferrar, para com isso. Os caras segurando, aí o Maia falou assim, o senhor, o que o senhor está fazendo de costas? Eu não conseguia responder. Como é seu nome? Eu falava, Reinaldo. Ele falou, tá bom. Ótimo. Me deixou no pau. A gente fazia cada coisa na aula absurda. Por isso que eu te falo, hoje você não teria coragem. Era só, na época de vocês, era no primeiro prédio, né? No primeiro prédio. Nós botamos fogo na cortina. Só para deixar claro. No meio de uma aula, nós botamos fogo na cortina da aula do psiquiatria.
Ninguém aguentava E na psicologia psiquiatria. médica, que a gente chegou, o cara entrou na aula, a gente ligou os ventiladores, jogou papelzinho, filha da puta, puta nome. Era Olha, muito interessante. nós tínhamos uma turma, foi muito unida, a quinta turma foi muito unida. Teve uma vez que a gente estava ouvindo aí, nós fomos roubar a prova, uma prova de gasto de um professor. A prova? Não, Peraí. transferir a prova antes. Desliga o microfone, Ele não foi desliga o roubar a microfone. prova, ele foi solicitar a prova sem pedir, né? Então, Ele nós- solicitou a prova e Isso. o presidente Então, nós foi lá. Transferiu a prova de forma... Telefone. Desliga o microfone, porque ele vai contar uma Então, história em off. nós tínhamos Em um off? professor de gastro. Como é que era o nome dele? Luiz Carlos Fonseca. Luiz Carlos Fonseca. Esse cara era terrível. Coitado. Um baita de um professor, renomado, famoso em tudo quanto era escola de medicina. Era gastroclínico, não era gastrocirurgião. E ele falou que ia deixar todo mundo no pau. Cuca, não quero falar com você. Quer que a gente atenda? Não, Se quiser, eu resolvo. pois atendo. E aí o que acontece? Aí ele fez uma prova para ferrar todo mundo. Pra isso. Cessou. Só que nós Essas duas são- conseguimos, através do nosso presidente, o Popó, usufruir dessa prova antes do resultado. E a prova Usufruir era... dessa prova antes do resultado. Essa prova Tem que botar legenda nisso aí. era só para ferrar a gente, porque ele perguntava miligramas de droga, de pancreatina, de gastrina. Pô, a gente nem estava preocupado com isso. É uma dor de estômago, dá antiácido e pronto. Tomazil. Não, mas nem tinha essas coisas naquela época. Estomazio. Aí, todo mundo roubou a prova, e para vocês terem uma ideia da dificuldade dessa prova, nós, os 100, todo mundo, isso era uma coisa... Com a prova na mão. Com a Isso, prova, isso era uma vocês coisa fizeram. que a gente não deixava Nunca- por menos. isso Era não- o número 1 até o 120, todos tinham a prova. Se tinha você al- queria Tem usar, alguns que não queriam usar, tal, não mas tem nós problema nunca nenhum. fizemos para um grupinho Mas de pegar. todo Sempre foi mundo para tinha todo prova. mundo. Mostrar a união. sabe? Sempre. Sempre. Então, aí o que acontece? Ele mandou 50 para a segunda época. Todo mundo na prova, Com a ele botou prova na 50 mão? com a prova na mão. Ele mandou 50 para a segunda época. A filha do Mário Ruivo, a Lucimara, era da nossa classe e passou de ano nessa prova. Não, ela ficou de segunda nessa prova. Esse cara chegou para ela, falou: Lucimara, se você confessar que eles tiveram a prova, ele não falaram roubou a prova, se eles tiveram a prova antes de ser dada a prova, eu te passo automaticamente. A Lucimara falou que não sabia que a gente tinha pego a prova. Segurou a onda. Segurou a onda. E foi para a segunda época e ela era filha do Mário Ruivo. Quer dizer, Aí se bombasse a filha do Mário Ruivo, tinha que bombar todo mundo. aí a gente falava com o Mário Ruivo. Sabe onde a gente resolvia as provas que a gente pegava? Lá Na no Praça Gonzaga. Independência. Na Praça É isso Independência, daquele bar que tem no Gonzaga, a gente sentava lá. Ao shopping ficava do resolvendo Gonzaga, lá. Não, o shopping Não, shopping não. Do outro lado. Do outro lado. A gente sentava lá no bar e ficava Nossa, resolvendo as época era o provas. pastel. Esse Puta, esse era um dia negócio é um assim. evento, né? Esse foi o mesmo que o Imagina cara da trazer cidade de os caras Santos do Lar, o Goiás, os caras... fez a Ó, eu denúncia lá, ficava contra o juiz. bebendo lá, claro. Eles ficavam resolvendo, que tinham os gênios da escola lá, e ficavam resolvendo. A gente só esperava, 27, 22, bem, A gente claro. já tinha feito a nossa parte, que era mais Ó, difícil. nós já foi tínhamos nós. vindo de São Paulo. Com esse Só que cara, sacrifício, só que a gente sacrifício. sabia que a prova estava dentro de uma Do armário. mesa, de um armário, Do armário, era que armário. usa a chave era papais. A chave que abria era papais. Este animal aqui me apareceu com 200 chaves papais diferentes. Alguma tá aqui. Ele falou, É o presida. alguma vai abrir essa O cara chega e fala, eu consegui a chave, né? E, ó, ele foi testando todas até abrir. Então, quer Abriu, dizer, só que a mesma que abriu não fechou. verdade. Nós não conseguimos fechar o armário. E o guarda, pelo amor de Deus, vai Isso dentro amanhecendo, da vai faculdade. embora, vai embora, dentro da faculdade. O guarda, a diretoria da faculdade. E o guarda, que a gente pagava propina para ele abrir pra gente o prédio, né? Ele falou, tá amanhecendo, pelo amor de Deus, você Não, mas preso. tava perder Vocês vão emprego. evitar essa merda, né? Senão... Era mais ou Aí você menos. falava, calma que falta só 120 chaves. Calma. É o que a gente fez. Calma, né? A gente mais pegou, ou falou, menos. a gente pegou e falou, vamos embora.
que na hora que a mulher vai abrir, ela não vai lembrar se ela esqueceu aberto ou Aberto ou fechada. fechado, é. E Vai vamos deixar passar. deixamos aberto e fomos embora. Ela com medo de ter deixado merda, aberta, né? ela ficou quieta e não falou Deu nada. É. Sabe? Mas aí, pô, 60 caras passaram de 120, o cara falou, porra, não pode ser, essa turma de idiotas, como é que eles vão passar 60 nessa prova que eu fiz? Nem Gastro responde essa prova. Sabe? Ele respondeu. E aí ele foi atrás e não conseguiu. Mesmo os que tinham ficado, que sabiam que tinham roubado, ele foi Seguraram tentar a bronca. comprar. Não teve seguraram o a cagueta. conta. Não teve. Não teve. ninguém entregou. Essa era a quinta turma. Mas era desesperador os professores, né? Uma vez eu lembro da gente chegar pro professor de anatomia, que era o Geraldo, da 4ª turma. Gente finíssima. Geraldo, sabe quem é? Não. O Asterix. apelido dele era Asterix, Asterix. um baixinho. Professor Geraldo. Ele foi o orador da turma. É da 4ª turma. Pteridocus e Pteridactyl. Um dia a gente chegou nele e falou assim, a gente chegou e falou assim, professor, a prova tá difícil? Ele falou assim, olha, eu fiz e tirei 8. Não, olha, Ele que fez a prova. eu posso Ele te fez, falar o tirou seguinte. 8, eu tô Quando morto. nós começamos a faculdade, eu acabei sendo professor lá também, sabe? Mas eu, sinceramente, eu não chegava aos pés dos professores que nós tivemos, sabe? Nós tivemos professor nível Domingos Delácio, obstetrícia é pré e pós Domingo Delácio. É. Anatomia Della Serra. Della Serra, sabe? Histologia, Humberto Histologia Humberto Cerruti. Esse Eu vou ter Cuca- que atender. esse Cuca Daqui é eu. nós atende pra você. Daqui, o seu Cuca é eu. Luca, é urgência? Posso te ligar daqui 10 Ele minutos? está numa reunião, Fala. 10 minutos. Bonzinho, 10 Por quê? minutos. Mas nós podemos continuar conversando aqui. E outra coisa, não só na faculdade, Levanta a mão. Luto? Eu também, claro. não só na faculdade, mas também no internato. Tá, um beijo. Tchau, tchau. Eu fiz clínica médica, né? Eu fiz 5 anos de residência de clínica. Botou alguma coisa no Instagram? Meu e do outro? Ainda não. Coloquei só... Falou que tá de luto, que eu morri. Imagina. O Instagram está de luto. Deixa eu fazer uma rapidinho aqui. Deve ser na faculdade. O Instagram dos velhos da FCEMES está de luto. Hoje está fazendo exatamente perto. Não, exatamente não. Ah, sim. 4 semanas. Foi numa sexta-feira, há 4 semanas atrás, que o Ronaldo foi assassinado. Sim. Um colega, um amigo, na verdade, um amigo nosso, pessoal. Mastologista. Ele é plástico, ele é plástico, tinha 54 anos, 27ª turma, ex-presidente da Atlética. Então, um cara assim... Mas por que eu apareci na foto? Não. Na verdade, Deve ser alguma confusão. o perfil do Instagram dos velhos da faculdade, dos ex-alunos, está como de luto. Eu deixei isso por alguma um tempo. coisa até interessante. Eu zero as minhas contas que eu Não, tenho. é só por isso mesmo. O Ronaldo, infelizmente, foi assassinado de uma forma assim absurda na frente do filho. E isso fez agora, tá fazendo hoje um mês. Ah, eu Porque- sei quem é. Porque foi numa sexta-feira há um mês atrás. Inclusive eu fui no... Ele era do Mário Covas, ele trabalhava Não, com a pós, era do exatamente. Mário Um cara excepcional. Fica aqui o nosso choro e a nossa, Só a bandeira. nosso respeito. É só a bandeira. Mas Não, tem eu- alguma coisa escrita Ah, não, por mim? peraí, já tem alguma coisa. Não, Zé nosso Carlos não tem nada. Pangaré, Sérgio Luquezzi. Não, o que eu coloquei Internet foi sem- isso, ó. É. Os caras devem estar achando que você... Não, no aí Stories, acho que no juntou Stories. tudo. Foi isso. É. Juntou as coisas. Mas Mas não foi apareceu isso. aqui nada diferente do que eu tinha visto. Não, coloquei no stories. Ah, foi no Stories. Ah, por isso que então tá no Stories, porque eu tô vendo as Isso. fotos. Tá no stories, tá? Tá só no stories. Eu estava falando a respeito, por exemplo, do internato e da residência. Por exemplo, o Brigadeiro, né, onde era a residência de clínica médica, né, algumas outras especialidades, tinham professores assim fantásticos. Era todo o pessoal do HC. Era o Lieberman, era o Guilherme Porto, era a Terezinha Verrastro, da Imato. Eram ícones em São Paulo. Eram ícones em São Paulo. Né? O Então, Thomas, o Tomás na Nefro. Tomás Nanefro Ribeiro de Almeida, que é... O Tomás foi o nefrologista com quem Meu o sogro, teu sogro Virgílio. começou, o Virgílio começou. Um cara sensacional. Então, a gente tinha uma estrutura de ensino, sabe, muito bom. Eu fiquei 4 anos no Guilherme Alva. Só no Guilherme Alva, fazendo só clínica médica. E realmente a gente tinha um suporte
um suporte técnico dos caras, assim, fantástico. água? Né? Não, mas E do o- Heliópolis também. O que eu quis dizer na Vinho, nossa água, época de formação, Água na tá aqui, época da ó. Não, faculdade. não, eu disse que além Nós da tivemos os formação... tops de cada especialidade sendo professores Então, nossos. mas eu falei que além da formação, depois, tá? Ou seja, na residência, tá? Tinha caras assim fantásticos. Tá? E realmente foi uma residência muito bem feita. E que hoje, rapaz, já não tem. Aqui em São Paulo já não é assim, né? Não. Não é assim. Hoje abriram muitas faculdades de medicina, muita pós-graduação. Então, qualquer um dá aula, qualquer um que tem mestrado dá aula. Então, você perde os ícones realmente da medicina. Tá bom, filho. Então, uma coisa que a gente sente, a formação de médicos hoje é um pouquinho diferente do que a formação de médicos do que foi Mas na nossa uma época. coisa em relação à formação. Mas acho que não tem nada a ver isso daí, né? Não, tudo bem, tudo bem. O papo é livre. o papo é livre. Em relação à formação que eles estão falando, eu acho que o nível do pessoal, mesmo indo hoje em dia, tal, nossa faculdade, é muito bom. Né? É uma coincidência, você está num serviço qualquer diferente, quando de repente você vê, pô, esse cara é legal, tal, quando você vai falar, onde você formou? Pá, eu formei em Santos. Ah, em qual faculdade você? Não, eu sou da FICEMES e tal. E você vai ver que tem mantido um padrão, mesmo depois do passar do tempo, de excelência dentro do nível da gente, eu acho. Tem um negócio muito engraçado que a gente brinca, eu brinco inclusive um rapaz que veio aqui, um colega nosso, Sálvio. Quando você encontra dois caras no hospital falando na nossa escola, na USP, esse cara não se formou na USP. Esse cara é de fora e quer falar que fez a USP. Agora, quando você encontra um nerd quieto, num canto, né, esse cara é da USP. Agora, quando você encontra dois caras se dando um beijo, abraçando, falando filha da puta, brincando, esses caras são de Santos. Mas é impressionante o que Isso é um você vê. resumo, isso é um resumo o que você vê. de todos os nossos encontros. Isso é um resumo. É isso daí. Eu tenho uma passagem. Eu vou até contar. Eu trabalho no Fleury, né, na parte ECAP, e um dia, 6h30 da manhã, eu tô entrando no Fleury, puta, sonado, de repente vem aqui o Fefeu. De longe, tio. Pô, o cara é formado... Você trabalha no Fleury, por que você não me dá 100% de desconto? Tem só 50%. Porra, sacanagem. Deixa eu Você fazer uma sabe- pergunta. Deixa eu só fazer um comentário. Claro. Você estava falando, nós temos um grupo, quantos são, Sérgio? 25? Nosso grupo? Era o grupo dos 30. Era o grupo Era o dos grupo 30. dos 30. Então, hoje são Muito bom. 25 caras, né? A gente se Nossa reúne, turma- a gente se reúne. uma, 2 vezes por ano. Acho que mais. Acho que a 20 pandemia mínimo pessoas há 25 pessoas, a gente 45, se 46 junta. anos Você não juntos. tem ideia do que é. Puta, que legal. Imagino. 2 vezes por ano? Isso é... Não, é- até Ou mais, mais, até ou mais. mais. Nós Ou diminuiu por causa da mais. Você não pandemia, tem mas tínhamos que ideia. fazer 4 vezes no ano. Você não tem ideia do que Entre é. lá Nós entre temos um lá colega nosso que chama Renato Lupinati. Não sei se vocês ouviram falar. Cirurgião do aparelho É digestivo. um cirurgião que do nem o aparelho Sérgio. digestivo, que nem eu e meu irmão e tal. E ele fez uma casa na Cantareira. E para a mulher dele não encher o saco, ele fala que vai convidar alguns amigos. Então, umas 3, 4 vezes por ano, ele reúne esses amigos, que somos justamente nós 25, para fazer um churrasco num fim de semana na casa dele. A gente começa na sexta e vai até o domingo lá. Então, para você ver como é que é. E esse grupo, que se chama do Grupo dos Desculpa, 30... eu não, porque minha mulher não deixa. Deixa assim, ele vai no dia só, ele não vai depois, não fica mais tempo. Mas esse grupo foi criado na época da faculdade. Dentro da nossa classe, com toda a nossa união, nós tínhamos um grupo que se chamado Grupo dos 30. Que hoje são 25, 5 cuzão morreram, né? Não, é que tem uns que não vai, o presidente não vai, ele não O presidente aparece. não vai, não é Não possível. vai, o presidente não aparece. Quando é que você apareceu, velho? Só Não, quando ele foi- tem ele, não, ele tem senhor, ele. eu só- você não, vai. eu fui- Injustiça. Depois que vocês me convidaram, eu só faltei uma que eu estava no Canadá com meu filho. Tá bom, tá? Eu Bom, que- então, a o verdade... grupo dos 30, quem que criou? Claro que foi o presidente, O presidente né? que Claro. criou. Você criou, não foi o tempo, mas você criou. Você é um cara. Estatuto, quem fez o estatuto? Esse grupo dos 30, para você ter uma ideia, a gente alugava hotéis, Hotel. fechava hotel e ia passar um fim de semana. O Jequitimar, lá no Guarujá. No Jequitimar, a vez que a gente foi, acho que foi até a primeira que a gente foi pro Jequitimar, e lá no Jequitimar tinha uma porra de um papagaio. O gerente, que é o nosso colega do grupo, aí ele catou o papagaio e dava na mão do papagaio do dono do... Nós fechamos aquele Senhora. hotel no Guarujá,
Como é que é? Casagrande? O Casagrande. Casagrande. Ficou só para nós também, para esse grupo dos 30. A gente está fazendo a mesma coisa agora. Nessa semana a gente está fechando o encontro da nossa turma. Que a gente faz todo ano, Quantos desde que a vão? gente se formou. Vão Sempre 15. é uma pousada bosta. De 15 a 20. 15 a É que é 20. sempre assim, Não, depois a do última encontro, a pousada fala, nunca mais apareçam. Voltem aqui. Não voltem, a Vocês gente têm não que- suporta Vocês vocês. têm que fazer que nem fez um colega nosso, o Jeremias, que é oftalmologista, também tá velhinho que nem a gente. Né? Que este cara, ele teve a pachorra, era uma mesa que fazia um U assim, enorme, né? Todo mundo enchendo a cara. Ele estava lá naquela Quem ponta, enchendo a cara? ele tirou a roupa e ele correu por cima de todas as mesas pelado. De um ponto até Depois de a velho. outra. Depois de velho não. Na época, Não, depois de velho não mas dá pra fazer Não isso. dá pra fazer isso, mas você tem ideia. Para não pisar nas Nunca bolas. mais nós conseguimos entrar naquele hotel. É isso aí. A gente tem Perseguição. uns cartões vermelhos assim também da nossa turma. Perseguição. Você ia falar que não podia fazer? Perseguição. Não, mas vamos falar antes desse aqui. Não, eu queria quero falar. Isso aqui. Qual? Desse aqui? Esse Ó, aqui, ó. Não, mas como eu tô com a palavra, eu vou falar Então, primeiro. vai. Você Só que você letra fosse. Você não é presidente? Eu sou o presidente. Eu sou. Não, eu só queria colocar uma coisa aqui que talvez sou filho dele. tenha sido precursor do Coronal. Como a gente está resgatando aqui muito as mas histórias legal de essa história. da faculdade, vocês comentaram aqui na resenha que em alguma competição, alguma coisa, cortava, tingia o cabelo dos calouros. Não. Quem que falou isso no aí? trote. Então, vamos lá. No nosso trote, e já era tradição, já veio antes. O pessoal, Já quando veio antes. Os caras são da Daqui, quinta. Veio Não, na tem quarta, razão, na tem- O que terceira. que veio antes? Quando- Quase espírita quando isso a aí. gente ia fazer matrícula. quando a gente ia fazer matrícula, vocês sabem disso, os Pra fechar. veteranos estavam lá esperando, e viam que você assinava. Uma ficou- recepção calorosa e muito Aí o educada. que os caras faziam? Ele pegava as meninas na turma para fazer. Os caras oxigenavam o cabelo da gente, passavam, pô. Não, além de oxigenar os cabelos da gente, a gente não podia cortar uma semana depois da primeira aula Então de vocês faculdade. chegavam e aí os Nós caras chegávamos para metiam- inscrição um mês antes. Ah, Que eles explica precisavam o faturar. procedimento. Você entrava lá, fazia o vestibular, entrava. Já virava alemão, já. Ele te chamava os primeiros 120, e esses 120, quem quisesse, ia lá se inscrever. E nisso daí, os caras já te pegavam, ficava os calor, eram 1 ou 2 dias de inscrição. Os caras iam lá e já te pintavam de descolorir o Descolorir cabelo o com cabelo. oxigênio. E os alemão ficavam alemão mesmo. Tinha que Não, ficar. ele fica mais louro, mais puto ainda. Mais puto Aí ainda. depende. Né? O meu, quando fizeram, eu falei, pô, vocês me foderam. O cara falou, por quê? Né? Falou, você não pode cortar. Eu falei, não, eu tenho um emprego. Se eu chegar amanhã para trabalhar em São Paulo desse jeito, eu vou ser mandado embora, tô fudido que eu não vou ter dinheiro nem para pagar a faculdade. Aí eu falei, eu quero autorização para poder tingir o cabelo de novo depois. Dá migué. Aí os caras falaram, não, então Famoso você... Miguel. Deu Então sorte. O presidente, né? Então você Cuida, tá Miguel. liberado. Então você tá Só um detalhe, liberado. ele não tinha nem cabelo. Naquela época ele já Ele não tinha, esse viado não tinha nem mais Eu cabelo. fui o último a saber que não era mais calouro. São bagre ensaboado, né? Então, eu fui o último, os caras falaram. Você Liso. Laco pra caralho. você ainda é calouro. Eu falei, pô, cara, porque eu fui o último a crescer o cabelo que dava pra perceber que não era mais calouro. Eu fui Os o coloridos último- do saco. A gente, Dá uma só olhada podia, aqui. a gente só podia cortar o cabelo depois de quando ter fosse a liberdade aquela, dos escravos. lá. aquela Depois libertação dos escravos, que era 13 de maio. 3 de maio. Então a gente ia Então, só passear. tingia, não fazia o coronal. Descoloria. A gente vai Coronal. atrás dessa história E do nem- coronal ainda. E nem Descoloria. E só. nem só descoloria e a gente não podia cortar também. Até. Tinha que ficar. Que bosta. E tinha um desfile quando nos segundo dia, Desfile? a gente rua? fazia o bundograma. Caralho, podia Não ser. sei se vocês O faziam. que era o bundograma. bundograma? Conta. O bundograma tirava a calça de todo mundo, botava a bunda no tonel de tinta e botava numa cartolina. Não, ficava tinta na cartolina. E pendurava essa cartolina toda em volta lá embaixo e era eleita a melhor bunda do ano. Essa era o bundograma. Aí, Atlético, que ideia. Tinha- Tá que eu pariu. Tinha que a gente não um pensou? jogo, Ótima ideia. Tinha um jogo que era Nasobol. chamado Nasobol. Nasobol era espetacular. O Nasobol eles fechavam numa sala cheia de farinha, tá?
o goleiro era com o pinto e você tinha que assoprar com o nariz e com a boca, a bolinha. A bolinha de ping-pong. Pelada. Pelado, dentro da sala. Isso era o nasobol que aparecia. E olha, esse negócio do bundograma era todo mundo, era homem e mulher. Não tinha isso, tinha bunda bonita até de homem lá. Por que não? Por que não? Vai que, né? E aí iam os trotes, e era brincadeira, lava o meu carro, lavava isso, lavava aquilo, até que no último dia do trote, os caras pegavam a gente, todo mundo fantasiado, no meio das ruas de Santos, Que é aquele folheto pra que gente ia pegar, e aí ia passear, ia até a Praça Mauá andando, todo mundo bêbado, tudo com 51. Eu me lembro que eu nunca vi a cabeça Barreiro, virar 51 Velho virar Barreiro. tanto que nem naquele dia que eu fui fazendo o trote. E a gente ia até a Praça Mauá de Santos, chegava na Praça Mauá, tinha um lava-carro, e a gente tinha que entrar no lava-carro, lava-jato, para tomar banho. Para tomar banho. Aqui, ó. Esse era ele fantasiado que saiu no jornal da época. Já as primeiras semanas de aula eu já tô no jornal, na primeira página do jornal. Mal entrou na cena e e já aí a fez. gente continuava assistindo aula com aquele cabelo de puta loira. E na época, se vocês verem minha fotografia, hoje eu não tenho cabelo, mas naquela época olha o que eu tinha cabelo aqui, ó. Imagina esse cabelo loiro. E era todo mundo assim. E ficava. Eu que bebo, né? Ah, meu Deus do céu. Você não tá tomando isso. Ah, não, ele tá com o curtinho ali. Ele tá tomando shot, tá péssimo, tá mal já. Não, grava isso tudo. Isso tudo faz parte. Esse lava-carro, quer dizer, vai esse pro make lava-jato off, que tinha agora já tinha na nossa época. Só que a gente ia para Mas você sabe purificar, que né? o grandão, ele fica falando, ele tinha um Puma vermelho, Olha, conversível. Esse belo carro, hein? Verdade, Tinha, belo carro. naquela época tinha. E numa dessas festas que nós fizemos de fim de ano, Isso aí no Porto. eu fui com ele, eu fui com ele e voltamos. Só que quando nós Mais voltamos, um pouquinho. nós estávamos dois bêbados. Ele não tinha condições de dirigir. Eu vim dirigindo o Puma, tá certo? Você não acredita, uma puta chuva na serra. E nós dois, no Puma, eu dirigindo e a capota baixada. E os caras passavam e falavam assim: vocês estão loucos, meu? Eu olhar pro cara e falar, Na chuva. não, quando chegamos em casa, eu nunca esqueço do pai dele. Nossa, o seu Domênico, a hora que nós entramos, todo molhado, todo cagado. Esse cara subiu a escada, esse cara lá no Brooklyn, esse cara subiu a escada. Eu lembro da fisionomia do pai dele até hoje. Ele olhou pra mim e fez assim, né? Eu fiz assim. Desculpa. Peguei as coisas, saí fora e fui embora. Começou. Puta merda, nunca esqueço. Mas só merda, a gente só faz merda. Teve uma festa de reunião da gente que Mudou nós nada. fechamos o Casagrande, né? Só que tinha alguns que iam, a gente ia voltar e tinha uns que iam dormir lá, né? Pô, bom, chegou meio-dia, eu já estava bêbado, não conseguia nem andar. Aí me pegaram para dormir no quarto do Buturão. Ah, lembro. O Buturão ia ficar 2 dias lá. Bom, adivinha, vomitei no travesseiro dele. Imagina a cara do Buturão dormindo à noite com aquele vômito lá dentro do travesseiro. Mas nosso grupo era muito divertido. Muito. Tinha balada na zona do Porto também, até que não? A gente saía Só bastante. tinha. Só tinha. Tinha um lugar que é chamado Fugitivo. Então, isso que nós queremos saber. Fugitivo e o Pink Panther. Fala pra gente. A nossa sorte do Fugitivo, porque Peraí, vocês lembram que a AIDS começou por Santos. Tinha, E era no Porto. Tinha. Ali, né? Você Tem um tinha, aí, tem um você aí. tinha na General Câmara, que era a rua do Porto dos Puteiros, tinha os Ah, puteiros eu de vários níveis. Não conheço esse lugar. E o melhor puteiro era. Mentira. Se ele começa assim, é mentira, tá? É mentira. Nunca ouvi nem dizer. Nunca ouvi falar desse lugar. O melhor puteiro deles é esse Fugitivo. Era o The Best na época. Eu nego. Tá? O Fugitivo? O Fugitivo. Era o The Best onde ficava as melhores disputas. Mas é no Porto, perto do Porto Pink também. Panther. Não, o perto Pink Panther era na Vila da Praia. Ah, é verdade. Lá no praia. isso é Lá perto da divisa. perto da divisa. Nada a ver, nada a ver. Ele tá dando de Miguel aqui, né? Era uma travessia. Não, eu ouvi dizer, eu dei uma estudada, mas eu me Era confundi. uma travessia da General Câmara. Pink Panther é entre São Vicente e Santos. Eu ia com... Mas eu ouvi dizer, me contaram só. Mas era o Fugitivo, era o The Best da época dos puteiros. Lá era o. O grande problema do Fugitivo é que a gente ia de sexta-feira.
E naquela época a gente levava o dinheiro certinho para passar a semana. Então chegava na sexta-feira, a gente já não tinha mais grana para chamar as madame para sair com a gente. Então nós tínhamos que ir no resto do restolho, lá o que sobrava lá para nós e ia. Mas passar uma E água no mesmo. sábado a gente tinha aula, pô. Então a gente passava a noite inteira abraçando as madames lá, cheio de purpurina, e a gente ia de purpurina assistir aula de dermatologia. Sábado de manhã. Sábado de manhã. Aí, sábado, terminava a aula, a gente vinha para São Paulo. Que eram as aulas que era da gente, que a gente ficava de segunda a sábado de Eu manhã. ia durante a semana lá, eu ia de branco, com um estetoscópio, esfigomanômetro, Opa, e dava uma passava examinada visita, nas mulheres e tal. passava visita. Fazia um... Você trocava trabalho por trabalho. Tinha alguma... Pô, Era esse negócio vai escambo. sair na mídia ou vai sair só pra gente? Tá desligado. Não, vai pra meu, nós estamos... Quem é da nossa turma, Esse lembra negócio de uma vai tal sair de... na mídia. Eu vou citar, porque eu acho que muita Cuidado. gente passou pela Jane. Passou pela Jane. Mas se é pra cortar, a gente pode... A Jane era uma Negociar. menina linda lá de Santos. O Jano tá A ali, Jane o era Jano. maravilhosa, só que ela só tinha uma característica, ela só dava a partir do terceiro ano. Se você fosse do terceiro ano, você saía com a Jane, senão não saía. E a Jane adorava fumar uma maconha. Que absurdo, hein? Um absurdo. Naquela absurdo. época, bom, vocês estão falando com o pessoal de 1950, não é de vocês que a maconha foi liberada. Naquela Não época, a gente foi tinha liberado. medo. Imagina, não tem nada disso. O que acontece? A Jane ia com a gente no carro. A gente ia com a gente no carro e, porra, de repente encostava uma rádio patrulha do lado, porra. Em Santos não tinha muito puteiro pra gente levar as mulheres. Não tinha. Não tinha Essa motel frase naquela tem época. que- Grande provinciana. Não tinha motel naquela época. O único lugar que tinha era um lugar chamado Mas Praia que das Vacas. dificuldade. Você lembra da Praia das Vacas? Você precisava cruzar a Ponte Penso e atravessar do lado de lá. Passo lido. Sabe? Era o único lugar que a gente podia levar. Então a gente pegava as mulheres em Santos, ou ia em cima do Morro do Donô, que não tinha ninguém lá em cima. Não, você do sabe que Cláudio a Praia Donô. das Vacas melhorou que eu comecei a namorar lá. Ah, eu- É. Então a gente ia. O Casei, que a então, gente até tinha que hoje. fazer? A gente tinha que atravessar. Peraí, mas não era poteiro. Eu comecei... Comecei a namorar a filha do A Virgínia. filha do Souberia de campo, cara. Eu comecei a namorar com a minha mulher, eu estava no segundo ano da faculdade. Eu ia para lá em Santos, para ficar comigo. Lógico. Para ficar na República, eu ia para Não Praia tinha, das era a Vacas. Praia das Vacas. não Aquela tinha toalha lá, a garrafa de vinho. Então Ela você falou, imagina, "Ah, a gente legal, pegava legal, essa tem- Jane em Santos. tem A golfinho gente pegava lá a fora. Jane em Santos. Vamos organizar. Tinha que- Vamos precisar voltar para a pauta. Tinha que Organiza, atravessar. organiza. Tinha que Organiza o atravessar pensamento. todo Santos, tinha que atravessar São Vicente, tinha que atravessar a Ponte Pêncio e entrar à esquerda para a Praia das Vacas. É Uma o Lido, dessa, é a o gente Lido. cruzava com polícia, não tinha jeito. E a Jane fumando uma coninha dela dentro do carro, aquela fumaça lá dentro. Mas ela era amiga de tudo quanto era guarda, então não tinha problema Mas ela nenhum. gostava do xixo. Ah, Ela gostava do xixo. E uma frase dela que eu não me Reinaldo, dá esqueço. seu copo, por favor. Você foi o primeiro da minha vida. Ela falava para todo mundo. Você foi o primeiro da minha vida. E eu ficava feliz com isso. Ó, eu quero falar mais uma pauta aqui. Duas. Não, Vai, a tem gente duas. tem pouco Não, tempo. não. Mas vamos falar da mais importante de todas, que a gente achou que, mas só que não. Só que não. Só que não. Talvez Esse aqui, Não, esse aqui. só que não, Não, é. não. Só que não. Porque todas fazem parte de um Não, processo. sim, mas é assim. Eu sou um perseguidor dos símbolos Da raiz. e da raiz da FCMs. Então, assim, a gente achou quem foi lá e fez o... Daqui. Quem foi lá e fez o Pirata, Regiane foi lá, o Jair veio aqui e contou a história. Né? Ah, quem fez tal coisa? Veio aqui e contou a história. E o Arambacan a gente não conseguiu achar isso ainda. E aí, no último episódio aqui, junto com o pessoal da quarta e da sexta turma, eles falaram assim, Temos a solução. temos a solução. O Arambacan veio da quinta turma. É isso. A resposta é essa. Resolve E aí nós estamos aqui com 3 caras
pica das galáxias da quinta turma, indicados pelos próprios seus antecessores aí, e a gente quer entender isso, porque eu acho que... A versão de vocês. A gente vai porque nós buscar estamos... essa Esse versão. mistério vai continuar na minha Qual é a opinião. versão de Eu vocês acho, do eu acho que Arambacã? Versão de a vocês história do do Arambacã. versão do Arambacã, inclusive o Popó que lembra mais. O Popó que Como eu criou a falei, né, eu só queria jogar bola, eu não queria ver esse negócio. O Popó tem 2 caras dentro da quinta turma, um deles faleceu. Então não tem como eu estudar. Quem é? Que é o Flávio Buturão Guerra. Esse faleceu. O outro está vivo, que é o Márcio. É um oftalmologista, só que ele está morando em Miami. Ele já parou de exercer. Eu não sei como achar o Márcio lá em Miami. Tá, mas qual é a versão de vocês? Não, O Que é vocês eles que acham? fizeram Arambacã. não é versão, essa é a realidade. É a realidade. Então, Eles adaptaram Arambacã numa música do hino do América Mineiro e um pedaço de uma música da torcida do São Paulo. Tá? Então essa é a história do Arambacã da gente. Tá? O Márcio, Nós não depois criamos eu Arambacã. passo para vocês o nome dele inteirinho, vamos ver se pela Krukenberg. mas eu vou pegar o nome certinho dele, não pegar pelo álbum de formatura, tem o nome completo. Aí eu passo para você, a gente tenta pela internet ver se a gente Porque consegue localizar. dá a impressão que esses 2 caras não têm noção, né? Do tamanho do que eles fizeram. Porque Olha, dali pra frente eu esse vou te negócio... falar mais o seguinte. A virou não ser o Buturão Guerra, que era um cara muito enfronhado na gente. O Buturão já morreu. O que eu quero falar é o seguinte. Desses 2, se você falar que foram 2 top de turma, não foram. Não precisa ser. Tá? Precisa Só ter que ideia tem genial. isso. Mas Só que que incrível, tem, né? tem- É um negócio... continua obscuro. se Eu você acho isso passa, incrível. por exemplo, o Márcio, eu nem lembro de ter ido em torcida com a gente. E como que ele Tá? inventou esse negócio? Sabe? É um negócio- O Buturão eu lembro. O Buturão era fotógrafo da turma. Ele era um ícone lá dentro da lá. Eu não sei o Popó que está falando. Que ele criou isso daí. Mas eu queria trazer isso. Porque, assim, uma coisa é a pessoa na época da faculdade. Outra coisa é a pessoa, assim, no pós-faculdade. Então, tem muita gente que leva o nome da FICEMES que, assim, na faculdade tinha um perfil ali e que pós-faculdade continua levando o nome da faculdade absurdamente. Então, assim, não precisa ser a pessoa que se destacou na época da faculdade. Ela precisa ter acrescentado alguma Olha, coisa ou... Eu até posso não. te falar o seguinte. Um deles provavelmente nem ficou preocupado em saber que essa música dele foi perpetuada perante a nossa faculdade até hoje. Que é o Márcio. O Márcio, eu acho que nunca ele pensou Esse que... Márcio... Oftalmologista que mora em Miami. Tem manhã. Eu não sei como ela se desenvolveu tanto dentro da nossa faculdade. Assim, o Márcio gostava de tocar violão e de cantar, de fazer algumas composições dele. Aquele episódio que eu contei da festa da casa do Mário Ruivo, o que aconteceu? Ele é santista. Né? E na casa do Mário Ruivo tinha um quartinho em cima que tinha um piano, e o pessoal, aquele negócio que a gente estava falando no começo, do pessoal de Centro de São Paulo, o pessoal de Santos, a diferença, era uma reunião de todo mundo, que o Mário Ruivo fez um churrasco para todo mundo, o pessoal de Santos foi para essa salinha e começaram lá a tocar violão, fecharam a porta e ficaram só eles E lá. o pessoal de São Paulo, tudo em São Paulo. Pode Sexta, ser que sábado e tenha domingo, saído a daí? gente era em São Paulo. Pode ser Não. que tenha saído aí? Aí eles começaram então ele tinha um tom de querer tocar música, de fazer essas coisas todas. Eles estavam lá. O Buturão, ele era dentro da Atlética, depois a gente precisa ver na relação, ele era o diretor cultural, né, ele que tirou todas essas fotos que eu deixei para vocês, ele que fez as fotos. Então o Buturão estava procurando um hino. E provavelmente junto com o Márcio, como também era de Santos, sabia que o Márcio sabe tocar violão, eles juntos fizeram, entendeu? E tinha Mas outro. Por isso aí provavelmente foi por influência do... Dá a impressão por que o negócio vai ficar meio mestre dos magos, sabe? A hora que você chega, puta, agora os caras vão falar de onde veio o Arambacã. Não sai. E tem outra coisa. Mas Tinha... que certeza que foram dos dois, eu tenho absoluto. Olha, deixa eu só acrescentar uma coisa. Marquinho, a gente tem mais um episódio então pra cumprir aí, ó. Chegamos em 2 nomes aí que talvez... Não, a gente pode não saber faleceu. exatamente Xavier se de como veio.
Né? Exatamente como veio. Mas que veio desse núcleo, veio. Mas assim, uma pergunta que pode ser fatal. Vocês cantavam Arambacã na faculdade? Sim, porra, de Então porrada, foi aí, na porra. intermédia. Tá fácil, na né? terceira. Funilou. Não, na Agora internet. funilou. Resolveu até quase, né, mano? Olha, eu posso te falar que era a nossa Vai música daí. chefe Os de caras da grito. quinta turma cantavam assim, É. vocês eram quinta até chegar no sexto ano, até Não, nós sempre cantamos Arambacã. Sempre Só não sei cantaram? eu não sei se veio antes. desde calor vocês A cantavam. música, ó, Então, ó, ó, vamos a lá. música Vamos que funilar nós essa mais porra. cantávamos. Parece a música FBI. que nós mais cantávamos. Porra, eu tô aqui Eu pra queria isso. só pedir uma coisa. Vocês podem, por favor, preciso editar, tá? A música que nós mais cantávamos era aqui, ó. Nós aqui da Med Santos somos foda pra chuchu, enrabamos a mulherada e ainda pomos no seu cu. Lá, 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 lá. Principalmente quando a gente ganhava da Pinheiros, era assim que a gente cantava pros caras. Mas nem estresse que entendeu? cu tá mais na moda hoje do que na sua época. Negócio de cu. Mas hoje canta essa música, Não, vocês não. ouviram? Não canta. Essas músicas, não. Mas assim, Pô, essa música era símbolo pra nós. vocês Quando a gente conseguem- ganhava de alguém, a gente, puta, mas mandava em cima vocês dos caras. conseguem falar pra gente mais ou menos em que ano vocês começaram a cantar Arambacã? Pô, meu, nós cantamos de 7. 71 até 75. Eu acho que Não. Funilou, já. Pelo amor de Deus, o Arambacã, eu acho que foi um Presida, pouquinho mais pra frente. 74 ou 75? 74, 75. Funilamos. É, 74, Foi 75. Não passa provavelmente disso. o O Jubas que eu Arambacã. presidi. O Arambacã. Nós tínhamos música pra Paulista, 74, nós tínhamos música pra USP. A gente não Nós tínhamos estudou música aqui. É que o Arambacã, a gente, desculpa a gente insistir nisso, mas é que assim, o Arambacã sobreviveu. Sobreviveu. O Arambacã se tornou, não sei quem fez, mas mesmo assim, sendo a foram forma do eles, hino de mas São Paulo. virou um negócio, Talvez, virou talvez. icônico. E eu digo mais, É um hino se você fudido. conversar na intermédia com outras faculdades, né? Você fala pra um cara lá, sei lá, o cara fala assim, Arambacã é o hino mais bonito da intermédia. Todos não é? falam isso. É ou não é? Pessoal! Maquês, tuberês, tuberá, macambê, mecamberá, rico, reco, rico, ra, hipi, ha, 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 medicina, Santos, ha. Caralho, porra. Muito bom. Mudou Lindo. um pouco o ritmo, né? Você Sensacional. vai dar na acelerada, mas você Caralho. deve Nós somos mais mais lentos, nós somos mais lentos. O cara a gente vai achar A gente precisa achar isso, porque é realmente os próprios, os intermedianos de todas as outras faculdades falam. Por exemplo, se o Buturão fosse vivo, era fácil pra caramba, porque ele era santista, a gente achava. Era, tava mais O fácil. Márcio foi um cara que nunca participou de esporte, ele ajudou o Buturão a fazer. O Márcio, logo depois, ele fez oftalmo, ele foi fazer um curso na Rússia. Ele que trouxe... cara, Ele Fala foi russo, fazer um velho. congresso O na cara fala Rússia. russo. Ele foi fazer um congresso na Ele que Rússia. aprendeu Teve aula com a o Putin. técnica de fazer a cirurgia de miopia, usava naquela época para cortar, usava gilete. Né? Ele fez, e com isso aí ele ficou milionário, porque começou a fazer, desenvolveu para o Brasil, passou para as outras pessoas, entendeu? Era referência em Santos e até para São Paulo, que São Paulo não fazia, fazia em Santos. Então, No o cara Brasil que... inteiro. Então, Ah, ficou difícil, anota aí lá, mano. Um cuzão morreu, o outro fugiu Então, dos Estados Unidos. então é um cara que ganhou muita grana. Ele foi morar na Bélgica um tempão e Não, agora mas se fica não fácil. seja- Amanhã o Marquinhos vai Eu vou. entrar em contato com o Márcio. Eu tenho que fazer, e vai resolver. Eu não tenho o que Amanhã fazer, o Marquinhos amanhã eu vai- resolvo isso. Vai resolver. Mas, ó, Quer dizer, quem vai resolver é a Belê. vou resolver. Quem vai resolver é a Belê. É, quem Eu vai não resolver- tenho dúvida de quem vai Pode ser resolver que, essa pode porra ser é que a eu Belê. consiga alguém de Santos que tenha contato com ele. A Maria. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais uma coisa bem legal, que é uma coisa que eu tenho. É para finalizar, a gente tá já indo pro final. Mas assim, que é uma coisa que eu tinha também, que eu tenho com eles até hoje. A gente morou junto, né? A gente tava lá junto. Vocês dormem junto, é isso? Aí, Até hoje. Até hoje. Conchinha. a minha mulher tem esse né, Receio. esse receio, mas A não minha aconteceu, não, né? tá tranquilo. Tá tranquilo. Olha no São Paulo. Então, É isso. é igual. Caralho. Tá lá, ele achou. É isso aí, é isso aí. É igual. Por isso que eu queria é do São saber. Paulo. Ele é antes da Aonde tá gente. isso? Aonde tá isso? Eu botei Arambacã, música Grito de Guerra, Apareceu. Arambacã. É o grito de guerra do grupo de Não, mas natação tá da. hoje da Ficemes. Aqui tá. Não, isso sim, mas mostra que do São Paulo já cantava. É, veio do São Paulo, a gente já outro sabe. ritmo. Acha aí, Essa acha história aí. é mal Vamos contada pôr no pra microfone, cacete, vamos pôr no bem- microfone.
Pode... A gente edita Vamos, depois. tira. Edita depois, não. É um dedinho, quando é um dedinho só, Ah, incrível. pato gnomônico. Bate aqui no meio, deixa aí daí. Bate aqui no meio. Põe no meinho. Põe no meio. Agora a internet não funciona. Sérgio, seu telefone é Agora uma não merda. pega. É que o dedo dele não funciona. Esse telefone é uma bosta. Dedo de procto é melhor. Lamona tá com o dedo subindo de canha. Filha da puta. Caralho, vocês vão ficar quietos ou não? Entendeu? Faltou o hip. Nossa, eu vi São Paulo aqui. É igualzinho e é do tricolor ainda, né? Não queria ofender vocês, Precisamos mas... trocar, hein? Ó, tem um Você quer texto dar, aqui tá? então. Tem um texto aqui e Precisamos nós vamos... precisamos trocar. Você sabe qual é o sonho de todo proctologista? Ter aquele dedo do ET. Com uma luz na ponta. E que na hora que fizer exame, dá uma olhada. E aí, tem mais alguma coisa, pessoal? Você queria completar com alguma coisa? Você Não, foi pra lá? eu ia perguntar para vocês, assim, para finalizar, porque eu morei com esses dois indivíduos aqui, com mais um que está em Rondônia, que é o João. A gente morou junto por muitos anos e eu queria perguntar para vocês, como foi na época de vocês isso? Porque para nós isso foi muito especial. Hoje a gente convive assim da seguinte forma, né? O cara é o pediatra dos meus filhos, o outro vê, né, me examina. Não vou falar isso porque é só isso que não, mas o resto, né, a gente fica assim, a gente tem uma relação, né, tanto que quando eu bolei essa ideia aqui de reviver a história, eu conversei com eles antes e falei, eu preciso da ajuda de vocês, eu não vou fazer isso sozinho, nem quero, né? Ao contrário, eu quero envolver as pessoas que eu convivi ali naquele momento, tal. E eu queria saber de vocês, se vocês pudessem contar um pouco mais como foi essa experiência de vocês, porque vocês também vieram de São Paulo, né? E eu Como é que coloco- foi morar lá? Foram morar com outros? Porque tem 3 amigos aqui, vocês moraram juntos? Não. Mas como que vocês se relacionavam? Isso pra gente é legal saber isso também. Eu só vou encerrar aqui também com uma frase que eu vi do Reinaldo, eu anotei na nossa resenha. Eu acho que a Faculdade de Santos é a maior faculdade do mundo. Ele falou Então, isso. assim, ele falou. Ele Eu falou. anotei, caralho. Tô falando. Então, assim, terminem aqui o nosso encontro com qualquer consideração que vocês achem pertinente a tudo que a gente conversou aqui. E antes, Você sabe por que só última coisinha. Ideia de alguém também pra gente chamar aqui, pra gente bater esse papo legal. Entrega. Tem história. Porque a turma anterior a de vocês indicou vocês e puta, foi um papo legal. Bota alguém Coisas pra essa mesa. diferenciadas Bota da alguém pra essa Fuceiros mesa também. pra gente. Sabe o que acontece? A nossa turma, é difícil você dizer que a nossa turma era uma turma especial. Ela não era especial, Todas são. entendeu? Todas são especiais. Só o que acontece é que havia uma relação, uma pega entre os caras, tá certo? Que era uma pega realmente muito legal, tá? O Sérgio falou que tem uma coisa importante na nossa turma, que foi a parte do esporte, né? Então, na nossa turma teve muita gente do esporte que praticava esporte, fazia esporte. Eu, por exemplo, eu faço esporte até hoje, direto, não paro. Porque está incutido. Esse camarada não sei se está fazendo. Tá? Pô, eu ando Mas a esse cavalo, camarada, eu ia terminar. Bote, Esse fala aí. camarada é campeão, esse camarada é campeão paulista de hipismo Agora, o ano passado. no ano passado. Então, por exemplo, esse camarada, ele tem, é verdade. Ou seja, o que acontece? Eu acho que o esporte também acabou juntando muita gente. Independente do esporte, que o Popó não faz merda nenhuma. Nunca fez, mas sempre Entendeu? deu certo. Né? Mas havia uma Quantidade de afinidade. metalhas Popó que nem nós temos precisa aqui. fazer esporte. Mas havia uma afinidade legal. Sabe que existe. Sabe Perseguição. quando existe um detalhe a mais? Tanto é que a gente consegue, depois de 46 anos, né? Tem mais, né, cara? Eu tenho 45. Não, de formado. Então é isso. Nós se conhecemos há mais de 50 anos. Nós mais de Você 50 anos, 1970. 46. A gente consegue 52 juntar, a gente consegue juntar 25 caras, tá certo? 3, 4 vezes por ano e sentar e dar risada pra caramba. Isso é seja legal onde pra for. cacete. Entendeu? 25 Então caras. existe Olha, um link e você, diferente. Reinaldo, entre a você gente. não tem ideia do ciúme das outras pessoas que ficam de fora, porque a gente sabe.
Mas existe que não ficam existe fora um desse processo, grupo. existe um processo seletivo. Chama-se seleção natural. Existe um processo Seleção natural fissemista. Entendeu, Ficemi? Não, mas não é. Sabe o que acontece? Eu acho que se você Os caras traz só têm diploma por minha pessoas, causa. se você traz pessoas que não têm uma certa afinidade para participar do grupo, porque dentro do grupo acontece qualquer coisa, a gente se comporta como fissemistas, tá certo? Não amadurece. De É mais 20 50 anos 19 aguentando. anos. De 50 anos depois o pessoal fala, É mas esses verdade. caras não amadurecem. Não, e vocês vejam que o nosso comportamento Esses caras aqui não é um são comportamento bem tranquilo. Ninguém consegue acreditar que nós somos médicos. Tá certo? Com uma conversa dessa, cara, pô, esses caras são os débeis mentais. Não é. E é médico. E é médico. A gente continua débil mental. Eu, pelo menos, continuo. Então, o que acontece? Isso, para nós, foi muito importante. Quando eu digo que a FICEMES é a melhor faculdade do mundo, eu vou por um lado que eu enxergo. E eu digo o seguinte, quem é que consegue chegar de manhã, às 8 horas da manhã, passar o dia na faculdade, bateu 4 horas, você vai para a praia, joga uma bolinha na areia, depois você termina, você vai para o bar do Olímpia, toma uma cervejinha, toma uma cervejinha jogando pebolim e continua. lá embaixo. Então, tudo isso faz parte do quê? É nego muito bom de pebolim. E nós passamos por situações assim realmente complicadas. Nós tínhamos um amigo, o Sérgio Perobelli, que ele faleceu quando capotou o carro dele naquela curva que tem ali, na divisa de São Vicente com Santos, ele capotou o carro e morreu ali. Tava piranhando. Tava piranhando, mas tudo bem. Mas ele morreu feliz. Morreu feliz. O cara morreu. Nós tivemos situações assim, várias. O Goya, por exemplo, tá? Morreu de câncer. Tá? O Pinchovski também morreu. Várias pessoas estavam Quem próximas morreu no da gente, internato, na entendeu? serra lá em Peruíbe, depois, indo para Itariri? Não, esse daí foi o Ted. Isso foi o Ted que era da Foi terceira o Ted turma. que era da terceira turma, da segunda turma, da turma do Zé Geraldo. Turma do Zé Geraldo. Turma Então, do seu sogro. Que tem a foto aí. então o que acontece? Esse todo que aconteceu conosco, entendeu? Fica marcado, então você não esquece. Você pode até às vezes se afastar um pouco. Eu me afastei um pouco do grupo, porque a minha vida na medicina foi uma vida meio diferente. O cara foi pra África. Entendeu? Eu fui morar pra na África. Eu Você fiquei 2 acredita? anos e meio na Nigéria. Nossa. Entrando nos Na puta África, monte de porra, cor. não Viajei pode. pelo mundo inteiro, África Tinha que direto. infartar lá na ONU. Eu recebi um convite, acabei infartando no lugar, os caras me levaram para Londres, fiquei lá no como é o nome daquela porra? Olha que Royal história. State Clinic, não sei o quê, papapá. Então, depois voltei para cá, tô por aqui, mas nunca nós perdemos, entendeu? Aquele link de afinidade, de amizade, assim por diante. Então, a vida de cada um é a vida de cada um. Porque eu acho que Certo. fazer faculdade fora é diferenciado. Seja qual for a faculdade. Seja Jundiaí, seja... Porque tem isso que a gente conversou no início. Mas fazer faculdade em Santos, caraca. Santos é maravilhoso. Não, é Incomparável. puta que eu pariu da vida. É verdade. É puta que eu pariu da vida. É Santos é inveja maravilhoso. de Então, todas assim, as outras. independente, sorte, né? é o que a gente aproveitou. Você- Então isso a você gente vai tirando- carregar e a gente vê na turma que veio antes, a gente vê na turma de vocês, a gente vê na nossa turma. Dificuldade de se ver, às vezes uma coisa tem. Mas, caralho, A cidade faz um diferencial A cidade tremendo. fez A diferencial. pessoa- Santos, fazer faculdade na Na praia, meu. praia, meu, com tudo que você tem lá. Eu Você vê, lembro ó, que eu ia pra faculdade na beira-mar. Na beira-mar. Eu ia na faculdade vendo o mar. Isso pra mim foi A gente diferencial. vou estava falar- eu vou no falar quarto pro sinceramente, quinto ó. ano, tinham saído as Caloi 10, que eram as primeiras bicicletas. Pô, eu, o Adalberto e o Martins, nós fomos comprar lá naquele Ademoreira, lá que era da Chevrolet, e eles começaram a vender lá que vendia. Pô, a gente saía 10 horas da noite, Ele também tira. a gente pegava e ia até a ponta da enseada, lá no Tortuga e voltava. A gente atravessava aquela puta tranquilidade, cidade vazia, de madrugada assim andando, fora de temporada. A gente pegava a Avenida da Praia, atravessava a balsa, ia até lá e voltava. Pô, quem vai fazer isso em qualquer outra faculdade do interior? Mas de jeito nenhum. Né? Sempre foi muito convidativo, né? Eu já sou um pouquinho diferente. Eu acho que tem cidade do interior que é muito cativante. Muito. Eu conheço gente que me anestesia, que é de Botucatu, que adora ter morado em Botucatu, que bebiam a noite inteira. Agora, nós devemos muito, primeiro, por sermos as primeiras turmas da faculdade. Então, a cidade realmente recebeu a gente
nós não sentimos falta da nossa casa em São Paulo. Vocês eram xodó da Nós cidade. éramos xodó da cidade. Eu ia por esse Nós tema, éramos xodó da cidade. A cidade, nós tínhamos direito a desconto em restaurantes. Que Nós legal. tínhamos direito a entrar em legal. qualquer clube da cidade. Qualquer clube recebia a gente, sabe? Então, nós sempre fomos bem-vindos na cidade. Mas a praia faz diferença pra caramba, não Não, faz? isso daí é outra coisa. Aí depende. Eu Cerveja saía do no meu, bolo, é foda. eu ia pro meu internato no 5º ano, lá no Guilherme Álvaro, com maiô por baixo. Aí te chegava no carro, tirava a roupa, já estava na praia. Porque era o que a gente queria. Sabe, a gente queria campeonato de bilhar nos botecos do lado do Guilherme Álvaro. Eu de futebol de botão. Pebolim tinha futebol lá de- embaixo. Futebol de botão. Campeonato de botão também a gente fazia lá A na verdade, a faculdade. verdade é uma só. Graças a Foram- vocês, Os melhores anos da nossa vida. mas Pode graças escrever a isso daí. vocês, que vocês aproveitaram dessa forma, isso foi perpetuado, essa passagem desse sentimento perpetuou. Porque é incrível, porque vocês têm 30 anos de diferença entre nós. E chegou na gente. E tem mais 20 anos para quem tá entrando agora e tá chegando neles o mesmo sentimento. Sabe isso o não que é que brincadeira, isso? é Sabe uma o que coisa é muito isso? séria. É que o Popó estava falando no começo, com a USP. Isso se chama tradição. Tradição, É isso que nós concordo. temos que manter. Então, sem A dúvida. tradição da faculdade de Santos é essa. Sabe, nível de amizade, nível de alegria, nível de divertimento. É isso que nós precisamos perpetuar. O mundo vai mudar. O mundo muda. A gente tá vendo a geração nova e a gente sempre viu. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, o pessoal falava: na minha época era assim. Porra, na minha época é mó tesão, meu. É mó tesão. Então, sempre vai ter diferença. Mas o importante é que cada época curta da sua forma, tendo uma linha de segmento. E se o que a gente fez não fizer sentido para quem vem agora, ok. Olha, eu Então- posso te falar uma coisa. Eu, por exemplo, me formei em 76. Em 1976 eu me formei. Aí eu vim para São Paulo, fiz residência. Em 79 eu voltei para a faculdade, voltei para o Guilherme Álvaro para ser responsável do serviço de proctologia e fiquei até 92 junto com o Mauri Nigro, que era o meu chefe. Eu posso dizer que eu vi essas outras gerações depois da gente com a mesma alegria que a gente tinha. É, Então, Isso eu acho que é fundamental. característica Se mesmo. isso É for característica É perpetuado, nosso mesmo. Isso mas ninguém isso tem tem. que ser comprado de cada geração. Então, se a gente passa isso, isso vai ficar. É. Porque a maneira como vocês fizeram é diferente como a maneira como a gente fez e a maneira diferente como eles fizeram. Mas se tiver essa alegria, essa essência coisa, é a mesma. essa essência, isso vai. E é isso. Eu não sou obrigado a eles fazerem da mesma forma que a gente fez. Eles têm que ser Pô, tem que felizes. fazer Do jeito deles. deles. Do jeito Do deles. jeito deles. E eu vou te falar mais uma coisa. Eu corto. Não vou cortar mais. Mas posso cortar. Mas hoje em dia, se Corta, cortar... porque- Posso até cortar Você as não bolas cortar, eu corto. fora. Corta do Popó. Pode até Tem um cortar as urologista bolas. aqui, Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza. E até no ambiente que a gente vivia, por exemplo, em relação à competição contra a USP, contra os outros caras, o ambiente era totalmente diferente. O nosso ambiente era feliz, confortável e agradável. Quando você via... Por exemplo, nós, inclusive, quando a gente jogava contra a USP, eu vou te falar uma coisa. Eu era um cara mais bem preparado para o lado de esporte, de futebol, essas coisas, que os outros, né? Porque eu tinha formação nisso. Então, quando a gente entrava para jogar contra a USP, a gente entrava de forma diferente. Você não tem a menor? Sabe? Eu, uma vez, o Popó lembra disso? Já entra 1-0, né? Não, 1-0 não, porque eu botei um cara sentado no colo do Popó uma vez. Lembra Ê, do Popó, lembra do querido. Ele estava sentado, ele estava na mesa, eu dei um pau no loirinho deles lá, um cara que era um berozinho, joguei o cara no racha, Reinaldo, no colo do Popó e ainda olhei pro cara, tá certo? Tô falando sério. Aí você vai falar, porra, você era mal. Eu sempre fui mal para jogar futebol. Eu não era um cara muito agradável, né? Quarto zagueiro e médio volante. Eu não era um cara muito agradável. Mas quando eu jogava contra a USP, mudava muito. Existe. Mudava bastante. Quantas vezes você ganhou da USP? Uma porrada. Ah, pronto. Eu também vou falar. Podemos encerrar, né, velho? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que falar. Eu fui duas vezes Vou até campeão botar a música de nossa. futebol de salão
e uma vez campeão de futebol de campo. Quer dizer, em 6 anos fui 3 vezes campeão no futebol. Bom, essa é uma homenagem pro Ronaldo também, né, velho? Homenagem pro Ronaldinho. Homenagem pro Ronaldo. Vamos agradecer vocês. Muito obrigado. Um negócio incrível aqui. Não foi ou não foi? Foi maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu vou... Sextanista, quando toma umas Tamo bichas. junto. Tamo junto. Guarujá e Pará. E outra, sabe o que é mais interessante? Vocês fizeram nós voltarmos, É tá verdade. certo? 46 anos, cara. Pô, é muita coisa. Voltar 46 anos é... Pior é o cara ter feito essa música na época de vocês. Tá até hoje, nós estamos aqui, ó. Toda hora que toca eu tenho vontade de chorar. Pô, que coisa melhor, cara. Que eu tinha que pagar. Papai mandou, lalaiá, uba. Ah, não é. Ó, gelada, morena, bonita. Obrigado pelo uba. tempo de vocês. Puta, vocês foram fantásticos. Eu agradeço muito. E quando o Marcos fez contato, na hora eu falei, porra, já começa a ligar quem é que vai trazer e tal. Realmente foi muito bom, muito bom. Um local Olha, eu, uma na minha sala, parte, para fazer um museu. eu queria fazer. agradecer A gente realmente. faz uma vaquinha e a gente paga baixo. Eu nunca esperava A gente que paga aluguel, chegasse alguma coisa nessa assim, a gente altura faz um do museu. campeonato, onde eu A já gente vai ter que estou fazer. Tem que fazer. terminando um pouquinho a minha Tem que profissão. fazer. Hoje estou morando um pouquinho aqui, um pouquinho na Bahia. E a minha ideia é morar direto na Bahia. Mas lembrar da faculdade como a gente lembra agora. Eu acho que é Não, é um privilégio, cara. É um privilégio ter revival vocês que aqui. é importante. Essa que é a verdade. E se a gente conseguir resgatar alguma coisa pro pessoal mais jovem que está aí, saber que essa faculdade sempre foi o amor de todos os alunos. Sempre foi. Respeitamos demais a faculdade, vibramos com a faculdade, ficamos ofendidos quando criticavam a gente, ficamos horrorizados quando apareciam notícias ruins da nossa faculdade, onde a gente estava rebaixada, onde a gente... o índice de notas da faculdade estava rebaixado, a gente não aceitava muito. Dói, né? Dói pra cacete. Dói pra cacete. Porque uma coisa eu posso te garantir. A Faculdade de Ciências Médicas de Santos formou grandes médicos. Grandes médicos. Em todas as áreas. Hoje você vê caras, chefe de serviços no HC, que eram formados por nós. Usa uma expressão mais ícone. Ícones, são reconhecidos em toda parte. Grandes profissionais da média. Muitos não se destacaram quanto a dar aulas, tudo isso, porque não quiseram ir. Mas dentro da profissão foram ícones. Tinha gente, eu me lembro de um colega nosso, como hoje, era um cara que era um clínico geral, que uma vez ele me mandou uma paciente que eu tinha que operar. A paciente chegou para mim e falou, o senhor acha que eu tenho que operar? Só que eu primeiro vou perguntar para ele se eu tenho que operar mesmo. Isso para você ter uma ideia da relação médico-paciente que existiu entre os grupos da nossa faculdade. Em qualquer local que você encontra, nos grandes hospitais, em qualquer área dos grandes hospitais, em São Paulo, eu falo Einstein, Sírio-Libanês, Santa Catarina, tem gente da FICEMES lá dentro. Sabe? Respeitado, Oswaldo Cruz, Samaritano, o Star agora, Que não chegou onde está por nome, por patente, por nada. Não, por é mérito pela mesmo, né? mérito da faculdade. Sabe? A faculdade formou um grupo de pessoas, médicos, que se destacaram aonde foram. Então, para mim, eu só tenho que agradecer a FICEMES. Eu não tenho outro termo. Ela me formou e tudo que eu tenho hoje na vida, eu dependo dela. Eu só falo que isso me fez relaxar muito durante a faculdade. Porque eu via que os caras se davam bem. Eu falava, mano, vou tocar o piano aqui e depois eu vou me dar bem. Então isso também teve um peso importante. Claro que na vida. tua profissão... Se os caras se dão bem, eu vou me dar bem isso também. Isso é um diferencial Fica tranquilo. grande que você vê o quanto você está nos 6 anos de lá, mas na hora que você... Até o 5º, né? Na hora que você vai para o internato e a residência, muda o foco, inclusive do nível de coisa... Esse pessoal que
que nem a gente, que trabalhou com esporte, que fez um monte de coisa, você tem um leque muito maior para você desenvolver depois dentro da profissão do que aquele cara que ficou com o de ferro, só ficava o tempo todo estudando para casa. Tem algumas exceções, mas a grande maioria dos melhores médicos são aqueles que se destacaram em um monte de coisas extra-faculdade, de esporte, de parte social e tal. É o grande diferencial. Quem teve um leque maior de coisas para fazer são os caras que são os melhores hoje. Quem mais sabe. Como aqui é uma mesa de sacanagem, tá certo? Isso é com você. Então eu quero só dizer uma coisa que foi muito clara para mim, tá certo? E já que é para sacanear, que a gente sacaneia. Quando você falou comigo e eu convidei esses dois aqui, os dois fizeram com doce para mim. Obrigado, gente. Olha que eu sou diabético, é por isso.